Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba, e junto comigo aqui o alquimista dos streamings, Eric. 40028922. Eu me sinto velho de saber essa referência, mas enquanto eu fico aqui acertando as minhas costas de velho, se junta a nós o paladino da edição Lucas. Olha, um console que supera a Nintendo merece o meu respeito. E ao contrário da Nintendo, que não merece o respeito de ninguém, se junta aqui o monge mais respeitoso desse podcast, Paulo Nagahara. PlayStation, PlayStation, PlayStation. E a partir de hoje eu não respeito mais ele. Mas Parabéns, enfim, você galera, ganhou o jogo da vida. O menino e a criança em silêncio. A menininha Yuji. A menina Yuji. E aí, tá feliz? E a criança, porra, cara. Já aconteceu, tá? E aí eles falam, caiu a ligação. PlayStation, jogo da vida. Que pena! Mas é um jogo da vida. Gostou, Bernardo? Não gostei. Tudo bem. Beijão, tchau. Mas enfim, hoje nos juntamos aqui na taverna, pessoal, para falar sobre o PlayStation 2. Esse console longevo da Sony, veio aí sucedendo o PlayStation 1. Um dos maiores e melhores consoles de todos os tempos, facilmente. E vamos falar um pouco sobre a história dele, sobre jogos que saíram, coisas malucas que eles inventaram. E óbvio, sobre a nossa experiência com esse console também. Então, se você quer saber um pouco sobre o que a gente passou com o PlayStation 2, cola aí na taverna e vambora. A taverna tá sempre aberta. Bom, começando pelo começo, né, é bem engraçado que, se vocês lembram do nosso episódio sobre o Nintendo DS, a gente comentou algo que a Nintendo fez, que foi começar a produção do Nintendo DS junto com o lançamento do Game Boy Advance, que era algo bastante curioso de se fazer, mas aparentemente não é tão curioso assim, porque foi meio que a mesma coisa com o PlayStation 2. A Sony lançou o PlayStation 1 lá em 1994, e após o lançamento dele, já estava planejando e pensando em fazer o PlayStation 2, por incrível que pareça. E já em 1997, por exemplo, no auge da vida do PlayStation 1, já começou a vazar detalhes sobre o que seria esse aparelho, esse PlayStation 2. Que é até curioso, né? A gente tá acostumado muito hoje, por conta de internet e tal, de ter acesso a esses detalhes, a esses leaks, a esses vazamentos. Mas é algo que não é novo, né? 1997 já tinha esse tipo de coisa nas revistas de papel, sem você ter internet, sem nada. Pra tu ver, né? X9 existe desde sempre. Exatamente. Eu queria até perguntar pros senhores. Pra mim isso aqui é novidade. Vocês tiveram acesso a esse tipo de notícia na época? De PlayStation 2 específico, não. Mas já teve... Nessas revistas pingava muito rumor de jogo, né? Até puxando aqui pro lado da Nintendo, eu acompanhava essas revistas aí de Pokémon. Direto vazava coisa de Pokémons novos, né? De jogos novos que iam sair e tudo mais. Mas então, se eu tivesse acesso a qualquer notícia vazada na época, seria um milagre, porque nem eu existia ainda, tá ligado? Cara, na real, eu fico feliz de não... Isso é uma coisa que eu tenho saudade daquela época, sabe? A gente jogava videogame e não... Sei lá, não tinha toda essa hiper informação, essa hiper exposição a tudo, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui, desculpa datar um pouco aqui o episódio. Nós estamos em épocas aí que foi anunciado o Star Fox, né? E já tem vazamentos aí de que talvez o Ocarina of Time vai receber um remake, né? Se eu não soubesse dessa informação, eu ficaria muito feliz se caso esse remake for anunciado, entendeu? Então eu acho que naquela época
uma das coisas que faziam, além do tempo extra, né? Uma das coisas que me deixavam a gente mais empolgados com os videogames é não saber nada sobre videogames. Comprar um CD na feirinha sem saber o que era, ficar feliz que ligou e jogar o final de semana inteiro, tá ligado? Comprar o jogo do GTA brasileiro, tá ligado? GTA Sonic. GTA Sonic. Com certeza não é só um mod de GTA San Andreas. GTA Dragon Ball, sei lá, coisa assim. Não, que é muitas loucuras, mas calma que isso aqui GTA a gente vai queimação acabar de se passando. O CJ chegando aqui com o nosso caos. Oh, chique, here we go again. Mas enfim, os detalhes oficiais, né, só foram anunciados formalmente em setembro de 99. E é interessante notar que na época a empresa não se enxergava focando no mercado de consoles, né? Vamos lembrar que a Sony, ela era empresa de tecnologia, né? De venda de eletrodoméstico, aparelho de CD, essas coisas assim. Ela era uma empresa de tecnologia e não de consoles, como praticamente é hoje em dia o carro-chefe dela. E é interessante lembrar também que, assim como no PS2, os executivos da época não compraram a ideia do PS1 também. Foi só quando o PS1 ganhou uma atração depois de 1997, mais ou menos, que parou essa encheção de saco por parte dos executivos. E aí o CEO na época, que foi quem comprou a ideia de fato, o Norio Oga, ele conseguiu fazer com que a ideia do PlayStation 2 saísse do papel. E essa não foi a única decisão que o Oga tomou que deu problema para ele junto aos executivos da Sony. Porque mais tarde ele viria a indicar o Ken Kutaragi, que é a grande mente por trás também do PlayStation 1, como o sucessor dele na cadeira de CEO. E aí o Kutaragi tinha a responsabilidade de restabelecer a marca do PlayStation, e aí ele tinha uma visão muito clara do que ele queria para essa marca. Ele não queria mais que o console, que a marca PlayStation, fosse direcionado apenas para crianças, mas que, de acordo com ele, fosse um console que dominasse as salas de estar. Ou seja, ele queria um console tanto para criança quanto para adulto, que era a galera que, quando criança, jogou o PlayStation 1 e agora teria dinheiro para continuar jogando o PlayStation 2. Ele não queria perder esse público. Nisso aí eu acho um pouco estranho. Porque a galera que jogou quando era criança, o PS1 foi lançado em 94. Não tem muito tempo de diferença aí. Mas eu acho que o ponto... Calma, eu acho que o ponto maior dessa fala dele é o fato do PS2 ter leitor de DVD embutido. Eu acho que ele queria ter esse diferencial pra justificar ainda mais a compra do console. Minha opinião, né? Lógico. Não, só que teve toda essa questão estética também do console, tá ligado? Enquanto o PlayStation 1 realmente ainda tinha essa vibe meio ainda Nintendo, eu diria, de jogo mais tipo, pra família, pra galera toda, o PS2 veio numa estética completamente contrária, né? Que é aquela... que a gente até falou disso no episódio dos jogos que são a cara do ano de 2000. Episódio que virou Lost Media, diga-se por passagem. Mas a gente fala, pô, o PlayStation 2, ele tem toda essa vibe do teen, tá ligado? Da criança que cresceu e agora acha que é adulto, tá ligado? Toda a estética do PS2 gira em torno disso. Então eu acho que tá condizente com essa fala do cara. Tipo, a criança cresceu, agora é um pré-adolescente e tá achando que é um adulto. Então vamos juntar isso tudo, fazer jogo tanto pro cara que é adulto, tanto pra criança e tanto pra criança que tá nesse meio achando que é adulto, tá ligado? Esse é o PlayStation 2. É interessante mencionar o seguinte. Pro japonês, a idade que é considerada uma criança, idade média, né? É entre 6 e 11 anos. Então vamos supor que a pessoa pegou um PlayStation 1 lá em 94, no lançamento e tal, começou a jogar, ela só ia ter... E ela tinha, sei lá, 8 anos. Então, entre 6 e 8 anos. Ela só viria a ter acesso ao PlayStation 2 6 anos depois. Ela estaria entre 12 e 14 anos. Ou seja, os gostos dela já seriam diferentes. É o que o Eric mencionou. Ela já seria aquele pré-adolescente para adolescente. Chato. E o tipo de jogo que... enfim. O tipo de jogo que atendia ela no PS1 não atenderia mais. E não só isso. Vamos lá. O pai que comprou o videogame para criança,
beleza, você ganhou na venda do hardware, mas você não ganharia tanto na venda do software para aquele pai. Então nessa família você ganhou um videogame e um software, para fins de exemplo, e no PS2 o Kutaragi queria que você ganhasse. Ele queria ganhar com a venda de um console e com a venda de 2 softwares, um pro pai e um pro filho. Essa que era a ideia. E, ao meu ver, foi super acertada. Eu diria até que graças a essa questão do PlayStation 2, que o videogame começou a ser mais difundido e de fato parou de ser só, entre muitas aspas, coisas de criança, tá ligado? É aí que o público geral começou a comprar essa ideia, porque até ali na era dos NES, ainda era meio isso, sabe? Na visão de mundo geral. O videogame era pra criançada, era marketeado só pra criançada, né? No PlayStation 2 começou a mudar isso. Acho que o videogame, no geral, como cultura, se tornou esse novo fenômeno. Não é só coisa de criança, agora é uma nova mídia de consumo, sabe? De consumo de cultura. Eu diria que, eu não sei se é por conta da minha perspectiva, da idade que eu tinha na época, mas eu acho que isso foi mudar, na verdade, no PS3. Né, na geração do PS3 ali. Mas talvez, né, tenha mudado a cabeça de muita gente, assim, no PS2. E só uma curiosidade, você tinha falado, né, sobre a PlayStation não ganhar muito dinheiro com jogos, né? Isso foi um fato já logo no começo, né? Porque a PlayStation não tinha muito jogo, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Não tinha muito jogo e no caso, tipo, tava sendo comprado mais pra ver filme do que pra jogo, né? Porque era mais barato comprar um PS2. Mas isso não já era o PS3? Não, PS2, no PS2 já tinha isso. Nossa, eu associava esse fenômeno muito mais ao PS3 do que ao PS2. O PS3 é coisa de crer. idade, mas o PS2 é Blu-ray, né? E só mais uma coisa sobre isso também, o governo japonês tinha medo dos países do Oriente Médio usar o PS2 para controlar... É porque a placa de chip gráfico controlava cálculos balísticos, por exemplo, para mísseis e tudo mais, assim. Caralho. Enfim, uma loucurada, Linkando isso tudo que vocês falaram, é interessante mencionar que é o seguinte, o Kutaragi... Cara, esse nome dele, puta que pariu. Kutarada. Nome japonês é foda, né? Kutarada é foda. Não, é Kutaragi. Eu sei. Caraca, velho. É o Kutarada, o Shota Nakama, grandes nomes do Japão. Ele via muito potencial na mídia de DVD, já. Que a Sony estava produzindo essa mídia em parceria com a Philips, mas para fins de reprodução de filmes, propriamente dito. E ele sugeriu incorporar essa mídia no projeto dele do PlayStation 2 e prensar jogos em DVD. E além disso também, ele sugeriu que o aparelho reproduzisse filmes em DVD também. Só que isso não foi bem visto pela Sony. Por quê? Porque foi até um problema que o próprio PlayStation 1 teve na época também, porque a Sony também produzia CDs, especialmente pro mercado fonográfico. E eles tinham medo do PS1 canibalizar as vendas de CDs. E aqui no PS2 eles tinham receio de o aparelho canibalizar a venda de aparelho de DVD. E como os meus colegas acabaram mencionando já, meio que foi o que aconteceu. Então, nesse caso, nem dá pra culpar muito o board da Sony. Eles preveram uma coisa correta. Só que aí, de novo, o Oga teve que intervir, teve que dar o aval dele e permitir que o Kutaragi levasse a ideia do PlayStation 2 pra frente. E aí, assim, a gente avança um pouco, depois dessa doideira toda, para ter uma noção das cifras. Na época, a Sony fechou uma parceria com a Toshiba de mais de 2 com B de bola, bilhões de dólares, para iniciar a produção do motor gráfico da Emotional Engine. E a ideia, que é outra coisa interessante, a Sony vendia essa engine como poderosa o suficiente para, abre aspas, criar emoções reais em personagens de videogame, fecha aspas. É bom ver que, assim, a história nunca se repete, né? A gente vê isso hoje, viu isso 20 anos atrás,
Tá, nessa época eles já ofereciam 4K 60 FPS ou não? Não, tinha o 1080 só. Ah, tá. Mas é interessante ver que essa mentalidade de potencial gráfico, de querer fazer as coisas cada vez mais realistas, não é uma coisa que a gente vê hoje, né? Assim, como eu sou velho, eu não tinha muito essa memória de lá de trás. Eu via, assim, como consumidor só, eu comprava o joguinho e tal. Mas fazendo a pesquisa agora pro episódio, é bem bacana você ver que é a mesma mentalidade. Lá atrás eles já queriam fazer um videogame super realista e coisa e tal. É até interessante também. Ô Paulo, você pesquisou a parte técnica desse chip pra falar um pouco aqui? Sim, a gente chega lá. A gente Tá. vai chegar lá. Então não vou atropelar não. Vamos lá. Aí aqui pra parte de design, que é um pouco até engraçado, né? O design do PlayStation 2 foi o mesmo do PlayStation 1, o Teiyu Goto. Cara, esses nomes é tenso, hein? Enfim. Ele teve um desafio e tanto, porque o Kutaragi, ele era um chefe muito legal e ele deu instruções bem específicas. Ele chegou assim pro Goto e falou: Ô Goto, você faz o seguinte, cria um design que apele pra todo mundo. E era isso. Até porque a coisa mais fácil do mundo é agradar todo mundo ao mesmo tempo, né? É, assim, eles conseguem isso até hoje, né? Não à toa a cor do console é inspirado no planeta Terra, né? É, bem essa mesmo. Ele fez esse design tendo a Terra como... É uma coisa meio louca, né? O preto do aparelho Isso, é. meio que representava o universo, a logo da Sony representava a Terra no meio disso tudo. Era alguma coisa louca, assim. Pra explicar melhor, se você pegar a foto da Terra no espaço, é basicamente isso, né? O logo azul é a Terra e o preto do PlayStation 2 a imensidão do infinito do universo. É basicamente isso. Porque hoje, se a gente olhar um videogame preto, tá tudo bem, é normal, tá tudo certo. Naquela época, cara, não existia, basicamente. Não, perdão. Era aquele branco que ficava amarelo, tá ligado? Não, perdão, tinha Mega Drive, tinha vários videogames pretos, né? Mas com esse design, não. O logotipo do PlayStation 2 é algo, assim, atemporal pra mim, sabe? Não, eu ia dizer... Cara, a gente tá aqui zoando o cara, né? Ah, tem que fazer um design que agrade todo mundo, mas, porra, eu acho que o cara conseguiu, tá ligado? Porque eu nunca na minha vida vi alguém reclamando do design do PlayStation 2. Pelo contrário, todo mundo acha ele um dos consoles mais bonitos até hoje, tá ligado? Cara, o PlayStation 2 Slim, pra mim, se fosse lançado hoje, eu não acharia estranho aquele design dele. É um design atemporal. O Fat não, o Fat é datado. Mas o Slim, ele é atemporal hoje em dia. Ah, mas mesmo o Fat era bem diferente pra época, né? Você pega os consoles do Nintendo 64 pra trás, eram tudo meio cara de brinquedo, né? Sim. Aquele plasticão barato, né? Você não via muito valor de produção naquilo. Agora o PS2, ele já foi concebido pra ser meio que um eletrodoméstico pra você colocar na sala, né? Sim. Eu tô com o meu PS2 na minha mão aqui, cara. Ele é tipo uma parada pesadona, não é pequeno. Ó, em termos de comparação, deixa eu botar lado a lado aqui, ele é um pouco mais alto do que um Xbox Series S. Então, tipo assim, ele, na minha opinião, pra época, ele não era um console tão grande, sabe? Ele era basicamente do tamanho de um PS1, assim. Só que ele é muito estranho porque ele é muito, o Fat, né? Ele é alto, ele tem um degrau, sabe? Uma espécie de degrau. Ele é alto, na minha opinião. Ele é mais alto do que o PS1. Por conta das entradas USBs que tem e também por conta da expansão de HD que tem dentro dele, né? Que foi algo revolucionário pra época, né? Nenhum videogame tinha isso. E que me ajudou muito a desbloquear o meu PS2 sem precisar usar um chip Matrix. FBI Open Up. Que aí você compra os CDs originais, né? Descarrega ali no HD e tá tudo certo. Todos os jogos que eu tenho aqui estão na minha estante. Se alguém quiser me denunciar, vai quebrar a cara, porque eu tenho como provar que eu fiz dano. E achar o HD do PS2. Mas enfim, é interessante mencionar também, no quesito de design, que ele não é esse caixotão que parece um computador à toa, que ele foi baseado num modelo de computador da Atari, o Falcon 030 Microbox.
Até falar pra audiência, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem esse nome aí no Google que vocês vão ver as semelhanças. Realmente tem bastante semelhança. E não é só vozes da minha cabeça, tá? Se vocês Caramba. tiverem acesso à pesquisa e forem buscar a patente do PS2, o Atari Falcon 030 Microbox, ele é mencionado na patente de design do aparelho da época. Não, só pra o Falcon, né? Ele tem até aquelas abas laterais que tem na propaganda do PlayStation. Que tem aquelas abas azuis, né? E que são extremamente raras de se achar hoje, né? Tu não consegue comprar tão facilmente. E tipo, lembra muito mesmo a entrada USB, que não é bem um USB isso daqui, mas como se fosse. Bem interessante mesmo, cara. Não, ele é igual, só é branco. É um PlayStation 2, só que branco. E com disquete. E o Eric não É. vai mencionar porque ele não sabe o que é isso, né? Mas tem um disquete aqui na frente, aqui, por exemplo. Enfim, passam-se alguns anos, né? Em 1999, na Tokyo Game Show, o Kutaragi finalmente apresentou os detalhes do PS2. Ele focou principalmente no nível de evolução técnica e na potência do hardware, nos memory cards, que teriam uma capacidade muito maior que a do PS1. Salvo engano, eram 8 megabytes. Você não ouviu direito, não. Você não ouviu errado, não, audiência. Megabytes, tá? Era isso aí mesmo. E cabia bastante jogo até, vai. Cabia bastante jogo. Cabia. E o interessante do memory card do PS2, o aparelho todo, na verdade, né, ele tinha retrocompatibilidade com o PS1, mas você conseguia salvar jogos de PS1 dentro do memory card de PS2 também. Eu fiz muito isso, inclusive. Ah, sim, sim. Só que eu tentei, não sei se era coisa do meu aparelho, tá? Mas na época que eu jogava, eu tinha que usar um memory card de PS1 no PS2. Se eu usasse o memory card de PS2 pra carregar save de PS1, eu não conseguia, apesar do save estar salvo lá. Se eu não me engano, é assim mesmo. Porque tem a retrocompatibilidade, né? Mas pra salvar, se eu não me engano, tem que ser de PS1, cara. Bom, eu deveria ter confirmado aqui, que dá pra confirmar, mas enfim, fica aí a informação. Eu não lembro agora, tá muito na minha cabeça. Eu lembro que eu conseguia salvar, de fato, o arquivo no memory card do PS2, tipo como se fosse um backup, um HD externo, mas pra ler o save de PS1 quando eu estava jogando um jogo de PS1 dentro do PS2, eu precisava do memory card do PS1. Ficou confuso, mas eu não ligo. Vamos seguir. E ele tinha também, como eu mencionei lá atrás, capacidade de rodar filmes em DVD e ele também teria funcionalidades online. Eu acho que o Dreamcast da Sega já tinha alguma coisa assim. Não vou lembrar aqui de cabeça. Mas seria uma das funcionalidades do PS2. Alguns jogos usaram isso, só que não foi algo que foi muito abraçado na época pro grande público, né? Especialmente aqui no Brasil, que a gente tinha tudo pirata, né? Só lembrando uma coisa, que o FAT, ele precisa de um adaptador vendido pela Sony na época pra ter essas funções, tá? Ele não tem placa de rede, digamos assim, embutido nele. Não era nativo, né? Isso. Do aparelho. E por último, como o Lucas já mencionou, seria possível colocar um HD externo no aparelho. Isso tudo que o Kutaragi falou na Game Show de 99. E aí, finalmente, o PS2 veio a ser lançado no Japão em 4 de março de 2000 e em 26 de outubro do mesmo ano nos Estados Unidos. E aí a gente parte aqui para a questão das vendas. Nos 2 primeiros dias, o aparelho vendeu mais de 1 milhão de cópias. Relembrando para a audiência que é tipo o Eric é jovem. Isso, década de 2000. Não tinha Amazon pra você encomendar não, tá? Você tinha que ir na loja, enfrentar fila, comprar. É nesse nível, tá? No Japão, no caso, eu tô falando. Inclusive, essas filas aí é uma coisa que a gente nunca mais vai ver, né? Pelo menos eu não vejo mais isso acontecer. É tudo online hoje em dia, qualquer coisa que vai comprar, né? Basicamente. Inclusive, uma curiosidade, se vocês buscarem no YouTube afora aí, fizeram uma pesquisa, vocês conseguem ver alguns vídeos postados aí dessa época, de forma bem amadora e tal, mas do estrago que fez o lançamento do PS2. O estrago foi tão grande que a Sony meio que sofreu de sucesso. Porque, como eu falei lá atrás, ela não estava botando muita fé nesse projeto. De novo. Só que ela esperava que as primeiras 1 milhão de unidades que ela fabricou para venda durassem ali em torno de 6 dias para serem vendidas, e não se preparou para esse nível de sucesso.
que vendeu em 2. E aí ficaram durante 4 dias aí com todo mundo enchendo o saco deles, tipo, quando que vem mais? E não só isso, como meus colegas mencionaram lá atrás, o governo japonês proibiu a Sony de exportar o PS2. Ah, mas por quê? Porque ele era considerado pra época um supercomputador. E o governo japonês tinha medo de estrangeiros usarem isso pro que não deviam. Caramba. E o que que eu quero dizer com supercomputador, por exemplo? Eu vou deixar o meu amigo Paulo explicar, porque ele é muito melhor nessa parte do que eu. Supercomputador é até meio exagero, né? Mas comparado com a faixa de preço, né, a faixa de preço do PlayStation 2, ele era um computador muito competente, viu? Acho que ele custava $399 na época, né, Paquito? Alguma coisa assim? Na época de lançamento, sim. Então, por esse preço, você montava uma máquina, assim, muito inferior. Né? Então, o PlayStation 2, né, perdão, ele tinha toda essa capacidade gráfica, né, muito por causa da tecnologia dele. Ele usava não uma nem duas, mas 3 processadores. Isso na época era uma inovação sem tamanho. Né? Todo esse conjunto era o chamado Emotion Engine, né, que o Paquito já comentou mais cedo, que era uma arquitetura exclusiva aí que a Sony desenhou com a Toshiba, né, por conta dado esses grandes investimentos que eles fizeram e chegaram nesse chipzinho aqui. O Emotion Engine, né, ele trabalhava com um chip principal que operava a 294 MHz. É pouquinho, mas era um processador que fazia exclusivamente os cálculos das programações do jogo. Né? Então, física, partículas, cálculo de sombras, né? Então tudo isso ficava para esse processador principal. A parte gráfica era feita por um processador dedicado, né? Um segundo processador que operava numa frequência até menor, de 147 MHz. Mas ele só fazia a parte de renderização de gráficos. Então ele pegava os cálculos do processador principal e fazia um esboço, né, um desenhozinho simples do que vai ser exibido em tela. A partir desse esboço, desse rascunho, um terceiro processador traduzia isso para o 3D. Então, com isso, você pode ter 3 processadores muito básicos, muito simples, com um clock assim muito menor, mas que operando em conjunto, eles dão um resultado superior ao que a gente tinha em computação na época. Então, por isso essa comparação aí que tivemos de supercomputador, né? E além disso, o PlayStation 2 tinha uma banda de memória imensa. Ele era capaz de ler mais de 3 GB de dados por segundo. Mais do que o suficiente para você ler o disco, carregar tudo em memória e processar ali através do chipset do PlayStation 2. Então foi um design assim, bem inteligente. Hoje em dia é bem simples, né? Mas foi inovador na época. Especialmente para essa faixa de preço que era praticado aí no início, né? Mas nem tudo eram 1000 maravilhas na vida do PS2. Ele vendeu isso tudo, coisa e tal, lindeza. Só que tiveram muitos problemas nesse lançamento. A gente tá acostumado hoje em dia a ver console bugado, jogo bugado, coisa que não funciona direito, que o nego arruma depois. E eu principalmente tinha a sensação de que isso não acontecia na época do PS2, que foi o último console que eu tive. Só que não é bem verdade, né? Fazendo a pesquisa aqui, tiveram algumas reclamações em relação a esse aparelho. Aparelhos defeituosos, crachavam do nada, memory card que não funcionavam, coisas assim. Não só isso, parece que é um padrão da Sony, né? Ela lançou o aparelho sem jogo. Os 10 títulos que saíram com o console lá no Japão não agradaram. Vou mencionar rapidamente aqui quais eram. Aí vocês me falam se vocês ouviram falar deles. O primeiro deles, o A-Train 6, que é um jogo de simulação de trem. Nossa, joguei muito, hein? Não, mentira. Né?
O Drum Mania, que é um arcade, um Guitar Hero, só que você fica batendo num batuque, num tambor. Nunca ouvi falar disso também. O Eternal Ring, que é um RPG de ação em primeira pessoa Da da From Software. querida From Software. É sério mesmo? Caramba! Mano, eu tava... Nossa, eu tava zoando. Fizeram um remake, né? O Elden Ring. Ganhou GOT recentemente, pô. Caramba, eu tava zoando, cara. Eu achei que não. Eternal Ring, é da From Software. O não é Miyazaki piada, não inventou nada, cara. Cara, peraí. Não, pera, não. Ele não só não inventou... Caralho, cara. Peraí, Paquito, eu vou cortar tua É. fala, foda-se. Cara, que foda, cara. Pô, vou ter que jogar esse jogo, cara. Porque assim, Deve ser como Dark Souls é um Literalmente jogo Elden muito... Ring. Cara, Dark Souls em primeira pessoa, cara. Não tem mureta, Eric. Pra nós que somos seres humanos evoluídos, a gente vai conseguir jogar de boa esse jogo, cara. Que foda, Cara, velho. Eu te desafio a jogar e zerar isso aí, Lucas. Não duvide do potencial alheio, cara. Mas seguindo aqui, o PS2 também tiveram 2 jogos daquele jogo japonês chamado Shogi, que foi o Kakunogi Shogi 4. Porra, 4, enfim. Não, porra, lá em Belfor Roxo, a criançada só jogava isso aí, cara. Meu Deus do céu. E o Morita Shogi, e um jogo de Mahjong Taikai 3. Quem joga Yakuza Mahjong. aí deve ter o passo Mahjong é legal. minigame. O shogi é tipo o xadrez japonês, né? Tem umas pecinhas de madeira. O Kessen, que é um jogo de estratégia em tempo real, da Tecmo, que desses aí era o que mais mostrava que o aparelho tinha um potencial, que ele renderizava muitas unidades na tela. O Ridge Racer 5, que eu conheço a franquia de nome, que é uma franquia de jogos de corrida, mas eu nunca joguei nenhum Ridge Racer. A verdade é uma franquia muito importante do PS1, tá? Ridge Race. Sim, no PS1 ela era grande, Sim. mas eu nunca cheguei a ter contato, não. E aí o PS2 lançou o Ridge Racer 5, que eu cheguei a ver alguma coisa sobre, mas a recepção dele foi meio mista. Ele não foi tão bem recebido assim. O Step in Selection, que é um jogo de dança. Nesse primeiro momento, jogos desse tipo não ganharam tanta atração, mas mais pra frente na vida útil do aparelho eles começam a ganhar. A gente vai falar um pouco disso também. E um jogo da Capcom, o Street Fighter EX3, que é basicamente um Street Fighter como a gente conhece, só que ele era com gráficos em 3D. Ele não usava as 3 dimensões, mas eram gráficos em 3D. E assim, no fim das contas, e a grande ironia que eu mencionei lá atrás, é que os executivos da Sony meio que estavam certos. O PS2 vendeu muito mais por conta da funcionalidade dele de ler filmes em DVD e não pelos jogos em si. Porque só saiu essas tranqueiras aí. E isso canibalizou o mercado de venda de aparelho de DVD, porque eles eram muito mais caros do que um PS2. E o PS2, mérito dele também, era um videogame muito completo, porque você podia ver os filmes em DVD nele, jogar PS1 e jogar PS2. E você teria acesso a todos os futuros lançamentos do PS2 também. Além disso, teve um outro problema que aí é o financeiro. O PS2, como a maioria dos consoles, ele foi vendido a prejuízo, já que a Sony pretendia ganhar dinheiro com venda de jogos, o que não estava se concretizando também. E por que estava tendo esse problema? Porque os desenvolvedores estavam tendo muito problema para trabalhar com o Emotion Engine. Não estava sendo tão fácil assim de criar jogos para esse ambiente novo, né? Vamos lembrar que, por mais que o PlayStation 1, por exemplo, tivessem jogos em 3D, o 3D e todas as técnicas de criação de jogos nele ainda estavam engatinhando nessa época. Levaria muito tempo para as pessoas, para os desenvolvedores, para os profissionais dominarem essa tecnologia. E até perguntar para vocês aqui antes da gente dar prosseguimento. Em qual ano que vocês tiveram mais ou menos acesso ao PS2? Quando que vocês foram ter contato com esse aparelho de fato? Cara, o PS3 foi lançado em 2007, né? Foi. 2007 ou 2009, alguma coisa assim. Eu devo ter sido 2006, 2007, mais ou menos, porque eu lembro que assim que eu peguei o PS2, né, que o meu pai comprou pra mim e pros meus irmãos, recente tinha lançado o PS3, e tava pra lançar, na verdade.
Cara, falar pra vocês que eu só fui ter um PS2 ali pra jogar mais ou menos ali por 2010, 2011, cara. Eu lembro que o PS3 já existia na época, mas eu só vou conseguir ter um PS2 ali pra essa época aí, 2010, 2011. Eu fui ter em 2005. Fui ter em 2005, meu irmão mais novo, né, já tava entendendo um pouquinho, já tava sabendo jogar videogame, aí meus pais compraram pra gente. Foi por aí, 2005. Eu não lembro qual ano que foi, mas eu lembro muito vividamente a experiência. Eu e meu irmão do meio na época, a gente juntou dinheiro por, sei lá, 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim, pra poder comprar o aparelho. A gente comprou à vista, mais ou menos R$1.200, R$1.193 pra ser mais preciso. E na época a gente comprou e vieram com 3 jogos. A gente pegou Eu tava um pouco mais avançado já na vida do aparelho, né? Mas a gente pegou o Yu-Gi-Oh! Do Elite of the Roses. A gente escolheu assim, era um pra mim, um pra ele, um em conjunto, né? Eu peguei o Yu-Gi-Oh! Do Elite of the Roses, o meu irmão pegou o Phantom Brave, e a gente decidiu em conjunto pegar o Wild Arms 3, na época. Eu tenho muito viva essa memória na minha cabeça, e inclusive a memória ruim desse dia, porque ele chegou aqui e rodou em preto e branco na minha TV. A gente teve que voltar na loja, eu tive que esperar uma semana pra eles acertarem isso, pra eu, de fato, começar a jogar o aparelho. Caramba. Eu tive uma frustração, não assim, mas eu lembro que ganhamos o PS2, todo mundo feliz, todo mundo contente, veio um jogo junto, né, que eu vou falar desse jogo depois. Beleza, vou lá no centro da cidade, vou comprar o 10x3, né, botei pra rodar, não funcionava. Na época, eu não tinha acesso à internet, né, não era tão fácil assim. E aí eu fui descobrir que tinha que fazer o desbloqueio pra rodar o joguinho 3x10, né. Aí lá fui eu ficar mais uma semana ou 2, não lembro, mas foi pra mim pareceu 7 anos, né, com a ansiedade, e fiquei sem o jogo, sabe, sem o videogame. Eu sei como é. Esse problema que eu tive no PS2, eu tive o mesmo problema quando eu comprei o PS1 antes. Ficou em preto e branco, teve que voltar pra loja. E vai uma semana. Esse esquema do preto e branco, antigamente nas TVs de tubo tinha aquele negócio de padrão de cor, né? Era o PAL-M e o NTSC, né? Isso, Eu acho que no Brasil um NTSC, era formato americano, né? Isso, um era o formato americano, o outro era o formato europeu, se não me engano. O NTSC eu acho que era o europeu, o PAL-M é o americano. Não, mas sim, se o seu jogo fosse PAL-M numa TV NTSC, ficava preto e branco. Vale mencionar também que a gente tá acostumado hoje em dia a ter trava de região, por exemplo, né? Isso é uma coisa que tinha lá atrás também. Mas no PS2, o motivo da trava de região foi até interessante. Porque como ele lia aparelhos de DVD, e vamos lembrar, naquela época, filmes não saíam ao mesmo tempo no mundo inteiro. Daquela época pra trás, né? O filme ia sair em outubro nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, só ia chegar nas outras regiões em dezembro, em janeiro do outro ano, coisas assim. E aí a trava de região no PS2 foi uma exigência para não correr o risco das pessoas assistirem filmes antecipadamente, por conta de lançamento de DVD, por exemplo, também. Então teve esse cuidado extra por causa desse mercado louco aí. E como que a Sony resolveu o problema do pessoal não estar se dando bem com a tecnologia dela? Como toda empresa faz, injeta dinheiro. Ela financiou idas de profissionais dela para as empresas que estavam desenvolvendo jogos na plataforma dela, para esses profissionais auxiliarem esses desenvolvedores para eles conseguirem desenvolver jogos dentro desse emotional chip, para de fato começar a lançar jogo para a plataforma, porque nesse primeiro momento, pelo menos até 2001 mais ou menos, até perto de 2001, ele era um tocador de DVD glorificado. Não tem muito o que falar. Só que isso iria virar. Em 2001, 2 coisas aconteceram. A E3 de 2001, para quem ainda se lembra desse evento, falecido evento, ele ainda era muito forte na década de 2000. E em 2001, a principal concorrente da Sony, uma das principais concorrentes da Sony, né,
que era a SEGA, desistiu do mercado de fabricação de consoles. Ela estava com o Dreamcast e o Dreamcast viria a ser o último console da SEGA. E nesse período, para fins de curiosidade, o PS2 já tinha vendido 9 milhões de cópias. A Microsoft também decidiu entrar no mercado nesse ano, que foi o ano que ela prometeu o Xbox, que seria um console muito mais potente que o PlayStation 2. E aqui um parênteses pessoal meu. Eu tinha a sensação de que o PlayStation 2 era o console mais potente da geração dele. E não é verdade. Tanto o GameCube quanto o Xbox eram muito mais potentes que o PlayStation 2. O próprio Xbox, por exemplo, ele tinha mais ou menos o dobro da potência do PlayStation 2, à época que ele foi lançado. Um exemplo de jogo é o Morrowind, né? Ou o Halo, por exemplo, que é mais conhecido. Aquilo não roda num PS2 nem ferrando. Outro exemplo, fugindo um pouco, o Sonic Heroes, que eu joguei a versão do PS2, a versão do PS2 dele é bem capada em relação à versão da concorrência. Apesar de que isso não me atrapalhou, né? O jogo ainda é muito divertido, mas foi legal fazendo essa pesquisa eu quebrar essa percepção que eu tinha, que ele era o console mais poderoso e ele ganhou por causa disso. E não tem nada a ver. Ele era o mais fraquinho ali dos três naquela época. E aí, assim, Apesar que quando o Xbox chegou, o PS2 já tinha uma base instalada muito grande, né? sim, 9 milhões de aparelhos não é pouca coisa, né? Não, é coisa pra caramba. Mas até méritos para a Microsoft também. Quando ela chegou com o Xbox, ela meio que bateu de frente, por exemplo, com a Nintendo, que já era uma veterana ali no mercado, né? O GameCube não foi tão bem. E lembrando que a Microsoft era iniciante na área, né? No caso de Sim. jogos, né? Ela não tinha outro console antes disso. Sim, ela iniciou muito bem nesse mercado, né? Méritos onde é justo, o Xbox foi um concorrente à altura. E em 2001, nessa E3, foi ali que a Sony mostrou pro que o PS2 veio. É porque ela mostrou os exclusivos que ela tinha planejado, e aí ela trouxe alguns jogos impressionantes, franquias novas, e jogos que hoje em dia a gente lembra como icônicos e sinônimos de PS2. Vou dar alguns exemplos desses jogos. GTA 3, não preciso explicar porquê, né? GTA. Devil May Cry, que iniciou uma franquia nova para Capcom. É uma curiosidade avulsa, o jogo do Devil May Cry ele seria um jogo do Resident Evil, só que como ele ficou muito diferente em tom, em jogabilidade da franquia, eles resolveram criar uma IP nova, retrabalharam mais ou menos o jogo e lançaram. E deu super certo, né? O Dante é um ícone até hoje. Eles pegaram o Resident Evil e deixaram ele legal, né? Olha, eu só queria adicionar uma coisa que tu comentou sobre o GTA 3, tá? Eu não estou te corrigindo, é mais uma curiosidade. O GTA 3, quando foi lançado, ele não era o GTA que a gente conhecia hoje, tá? Ele não tinha essa fama que ele tem hoje. Tanto que eu não lembro se foi na E3 que foi anunciar, que ele foi mostrado pela primeira vez ao público. A Rockstar tinha um outro jogo que ela tava dando muito mais foco do que ao GTA 3. O GTA 3 ele foi meio que no boca a boca, assim, ganhando fama, tá? O interessante do GTA 3 foi a mudança de perspectiva pra série. Que o GTA 1 e 2, eles eram meio que um sandbox ali, com aquela visão de cima e uma jogabilidade bem diferente. Eu acho que foi no GTA 3 que a série realmente se encontrou. É do GTA Vice City, GTA 4, San Andreas, enfim, você vê muito resquício do GTA 3 neles. Isso que eu quis dizer. Isso é verdade. Quando você lembra do PS2, você lembra de GTA no PS2, você lembra do 3, mas você lembra muito de outro GTA que eu vou mencionar mais pra frente, que quem tá ouvindo já até sabe qual é. Outro jogo interessante de se mencionar, Silent Hill 2. A franquia Silent Hill nasceu no PS1, o primeiro jogo fez bastante sucesso lá, uma pegada de terror diferente da concorrência dele, do Resident Evil. E o Silent Hill 2 é considerado por muitos até hoje o melhor da franquia, tanto que foi o que recebeu o remake mais recente também.
que é um jogaço. Tony Hawk's 3, que aqui também, Tony Hawk 1 e 2 tinha pra PS1, mas acho que aqui no Tony Hawk's 3, assim como o GTA, foi onde a franquia pra mim se encontrou, entendeu o que ela queria ser e seguiu a partir dali. Um jogo que pra mim, Paquito, no âmbito dos RPGs é sinônimo de PS2, Final Fantasy X, e quando ele foi mostrado na E3, cara, foi uma coisa de louco. É impressionante você achar que você descobrir que esse jogo saiu no início da vida útil do PS2 e ele é bonito até hoje. Tem um remaster recente também, mas assim, você vê o gameplay da versão de PS2, ele segura bem o gráfico. Desculpa, Paquito, é remaster pra geração atual? O Final Fantasy X tem um remaster pra Steam e pros consoles atuais. Um bundle com o 10 e o 10.2. Ah, eu não sabia, porque esse bundle também tem pro PS3. Por isso que eu tava perguntando. É porque pra mim, como eu fiquei muito tempo fora do âmbito dos consoles, pra mim é muito recente. Então, tá, desculpa aí se eu errei a data. Não, eu acredito que Mas não. tem um tempo já que tem esse remaster já. O Jak and Daxter, que é uma das franquias proprietárias da Sony, que era um plataforma em 3D pra competir com os plataformas em 3D da Nintendo. E assim, eu joguei ele e não é desmerecendo a Nintendo, mas ele não fica devendo em nada pros jogos da Nintendo, tá? Bom pra caralho, mano. Jak and Daxter é muito bom. Jak and Daxter não fica devendo em nada no quesito plataforma em 3D. Ele é da Naughty Dog, né? O mesmo do Crash. Sim. Uhum. Sim. Inclusive, ele tem muito do Crash. Ele tem o rodopio, ele tem algumas montarias ali causam dano. Se tu pular e apertar o botão, ele vai causar dano na queda. Tem muita coisa do Crash se tu pegar ele pra jogar. Uhum. Mais um exemplo icônico do PS2, né? Não. Um filme excelente produzido pra esse console, que é o Metal Gear Solid 2. Cara. Tem umas cutscenes maneiras, sabe? Um filmaço, podem assistir. Ele rodava DVD, né? Por isso. Exatamente. É um filme que vê com jogo de brinde, né? Sim. Era uma demo, né? Porque era só 10 minutos jogando. Quando tu falou que ia ser um jogo icônico, eu pensei que tu ia falar do Ico, tá ligado? Mas tudo bem. Ai, Eu pensei que era uma piada. Ico, inclusive, tá? Que serviu de inspiração aí pra Dark Souls, né? Se você olhar o visual dos castelos, assim, você consegue ver que não tem mureta nos dois. Então, Paulo, né? Eu não esperava. Infelizmente. Parabéns. Não, ele realmente serviu de inspiração, tá? Mas Paulo, passa longe, infelizmente, tu não vai poder jogar essa obra-prima, tá? Porque você é incapaz de jogar jogos sem mureta. Enfim, o Ico também, que eu nunca joguei, mas eu ouço falar muito bem. Muito bom. Eu não zerei, mas é um jogo muito bom. Muito bom. E vale a pena mencionar também uma franquia que infelizmente ficou esquecida no PS2, que é a franquia Shadow Hearts. Nasceu aqui, um RPG de terror, por assim dizer, mistura bastante elementos dos dois gêneros. Ele não vai te dar jumpscare nem nada, assim, se algum dia vocês resolverem testar, mas ele tem uma estética de horror japonês muito forte. É um bom RPG também. E, enfim, seguindo ali, né, dali pra frente, dessa E3 pra frente, a Sony e o PS2 consolidaram as parcerias deles com jogos e estúdios third party. E aí foi pedrada atrás de pedrada. Assim. Só para mencionar alguns exclusivos first party da Sony, ou seja, jogos produzidos por ela. Você tem o Ratchet & Clank. Pode repetir o nome Socom. aí? Pode repetir o nome? O Ratchet? É o Ratchet Hashish. e Clank. É o Hashish. É um jogo que tu joga meio chapado, assim, né? É, isso aí. Ah, tá. É o maconheiro tentando mexer com peça que só faz o clank ali, não consegue ir pro lugar, né? Puta que pariu. Que porra. Caralho. Desculpa. Você teve o Socom, que era um Jogo de luta, né? tiro em- Que tu jogava só com Caralho, a gente não Tá consegue. difícil hoje, hein? Puta. É pior que eu não pensei nessas piadas, elas só vêm, né? É por causa do Hashish, É verdade. O Sly Cooper,
que era outro jogo proprietário da Sony também. Que esse eu não cheguei a jogar. Vocês tiveram contato com a franquia Sly Cooper? Nunca ouvi falar. Ah, vi só de vista. É do Guaxinim Ladrão, né? Isso. Eu nunca joguei nenhum, então não sei da qualidade do jogo, mas eu sei, já vi imagens, são jogos muito bonitos. Aqui eu queria mencionar um jogo, meio uma franquia, né? Eles tentaram com 2 jogos, mas não deu muito certo, que foi a The Getaway, que era a tentativa da Sony de fazer naquela época o que ela faz hoje, jogos cinematográficos. E o Getaway, ele era um jogo de ação em terceira pessoa, né? De tiro em terceira pessoa, e que ele tinha toda a interface de usuário dele pensada para te dar essa experiência cinematográfica. A HUD era escondida, a HUD é os menus e tal, né? Eles não eram intrusivos, para você ter o máximo de imersão possível. Que foi outra coisa que eu achei muito interessante na minha pesquisa. A Sony não começou com essa ideia de fazer jogo-filme hoje, né? Ela já tentou lá atrás, na época do PS2, mas ao meu ver foi só no PS3 que ela de fato foi acertar isso, né? Não eu associava muito esse fenômeno ao PS3, não sabia de fato que tinha isso no PS2 já, jogo-filme, tá ligado? Apesar do Kojima já existir nessa época. O Kojima, piadas à parte, né? Ele fez isso com o Metal Gear, mas ele fez muito a maneira dele. Porque apesar da gente brincar que o Metal Gear tem muita cutscene, ele tem muita gameplay de fato também, e o Kojima incorporava muito da gameplay nessa forma de contar as histórias dele. Eu acho que jogo-filme, de fato, da maneira que a gente tá acostumado hoje, até pelo meme, a Sony começou a fazer muito com o The Getaway. E trazendo um pouco pra minha seara aqui dos RPGs, só antes do Lucas falar, o Wild Arms 3, que a franquia Wild Arms é proprietária da Sony, né? Começou no PS1 também. Wild Arms 1 e 2 são de PS1. Mas aqui no Wild Arms 3 foi quando eu acho que eles acertaram a fórmula. Que infelizmente eles mudaram no Wild Arms 4 e 5. Que são bons jogos no PS2 também, mas pra mim não chegam no nível de qualidade do Wild Arms 3. Sabe? Que é um RPG que se passa no faroeste. Ele mistura elementos de fantasia com elementos de velho oeste e fazem essa salada da hora. Infelizmente é uma franquia que tá abandonada pela Sony. Uma das franquias que eu mencionei no nosso episódio de franquias que morreram lá no início do programa. Se tiver curiosidade, dá uma procurada aí. O que você ia falar, Lucas? Não, eu ia, assim, sair da gravação xingando muito se você não mencionar Shadow of the Colossus. Porque foi um exclusivo do PS2, né? Sim. Já que a gente falou sobre o Ico, é do mesmo criador do Ico. E muita gente, inclusive, fala aí que talvez seja no mesmo universo, mas enfim. Sim. Jogo, assim, sensacional. Se alguém que tá ouvindo aqui não jogou esse jogo e tem um PlayStation 4 ou 5, tem um remake aí que, né? Ou faz o seguinte, tem um computador, emula o 2 ali, que na minha opinião é uma experiência extremamente válida de se jogar esse jogo. Ele é considerado por muitos um melhor jogo de PS2, tá? É incrível esse jogo ter rodado no PS2 e, cara, eu não sabia de absolutamente nada desse jogo e se fosse um jogo lançado nos dias de hoje, o trailer já ia dar spoiler do que acontece, assim, na primeira vez que tu vai jogar, sabe? Puta, verdade. Esse é o tipo de jogo que não sobreviveria ao marketing de hoje em dia. Sim, eu pensei não que a gente ia falar de jogo trailer. bom do PS2, tá ligado? Sacanagem, tô brincando. Cara, Tô nossa brincando pra senhora. caralho. Não, que criou-se essa cultura de dar hate no Shadow of the Colossus, mas, porra, não, é um jogo bom pra caralho, assim, cara. Só Não se tem- for os teus amigos aí lá da tua live, cara, porque eu Não, nunca ouvi não, falar. Não, hoje em dia Só os tem jovens fazem tem uma isso. galera aí que, nossa, fala que a mesma coisa que a gente faz a crítica ao jogo do Kojima, né? Não, é um filme disfarçado de jogo assim, que mal tem gameplay, tá ligado? Mas, porra, Nossa, nada a ver. não, é uma não, experiência muito autoral, eu diria, tá ligado? Ó, eu concordo. Massa mesmo. Eu concordo que ele é... que muita gente cria... Como é que eu posso dizer? Expectativa errada sobre ele. Não é isso. ao Não meu é ver. isso. Caça pelo em ovo nele, como por exemplo a galera que ficava caçando os colossos secretos e não sei o que. Eu Porra, acho que papo foi um reto, pouco... teve isso.
Foi um pouco demais pra mim esse efeito que o jogo causou, né? Eu não acho que o jogo tem tanto segredo assim como essa galera acha que tem, né? Mas que é um jogo excepcional pro tempo dele, e até nos dias de hoje eu acredito que não, mas no tempo dele ele era surreal, cara. Pô, te falar, se você emular um PS2 e jogar ele... É porque teve o remake e tal, o remake obviamente mudou algumas coisas pra audiência moderna. Mas você emulando ele num PS2, jogando ele nativo lá, você vê que ele é impressionante ainda mesmo no original, tá? É loucura que esse jogo foi capaz de fazer. Não é um dos meus jogos favoritos, o loop de gameplay, confesso que eu joguei na época, não gostei tanto, mas não tiro os méritos dele, cara. Ele é um jogo impressionante, assim. Você vê aquilo rodando num PS2 é bruxaria. Ah, mas ele não tem bem um loop, né? Quer dizer, tem, tudo bem. Procurar você ali. procura o Colosso, mata o Colosso, volta, procura o Colosso, mata o Colosso e volta. Mas é que daí tem o diferencial... Mas é que tem o diferencial de como achar o Colosso e como matar o Colosso. Ah, sim. Isso aí, eu acho que... Bom, mas enfim, não é sobre... o programa não é sobre ele. Mas fica a menção aí. E até ele saiu muito mais na frente da vida útil do aparelho, né? Vou lembrar que tudo que eu tô mencionando aqui é 2001, 2002. E já são jogos impressionantes, né? E aí, pra fins de curiosidade também, algumas franquias que nasceram ou foram continuadas no PS2. Franquias continuadas, né? Uns 3 exemplos aqui. A franquia Suicoden teve Suicoden 3, 4 e 5 no PS2. Eu, particularmente, o 4 é um dos meus guilty pleasures, que a gente mencionou também aqui no programa já. O 5 eu legitimamente gosto, é o único Suicoden que pra mim é um jogo bom, eu vejo poucos defeitos nele. Os outros não são ruins, não é isso que eu tô dizendo, mas eu acho eles muito medianos pra baixo. Franquias que nasceram aqui, né? Também a franquia Kingdom Hearts, que apesar de eu, Paquito, não gostar dessa franquia, eu não vou tirar os méritos dela. É uma franquia que nasceu aqui, tem o público dela, e enfim, tem quem goste, respeito. Outra franquia que continuou aqui também, aliás, renasceu aqui na verdade, foi a franquia Shin Megami Tensei. Não confundir com Persona, tá? Isso aqui é Persona, só que bom. O Shin Megami Tensei 3 Nocturne foi lançado pro PS2. Ele é um dos jogos da minha vida, que a gente mencionou no nosso primeiríssimo episódio. Se você tiver curiosidade, ouve lá. A franquia Persona foi dado continuidade aqui também no PS2, com Persona 3. Uma das franquias que o meu amigo Paulo gosta, nasceu aqui no PS2 também, que é a franquia Yakuza. Você chegou a jogar o Yakuza na época do PS2, Paulo? Não joguei não. Inclusive, uma curiosidade, o Yakuza 1, ele foi o único da franquia, o único jogo antigo da franquia que ele foi localizado para inglês. E um dos dubladores, um dos atores de voz, foi o Luke Skywalker. O Mark Hamill. O Mark Hamill. Ele fazia a voz do Majima. E aí, uma última franquia que eu quero mencionar aqui, que nasceu e... eu acho que se consolidou aqui, a febre dela foi aqui, que foi a franquia Guitar Hero. Teve o 1, o 2, o spin-off dos anos 80, eu acho que o 3 também saiu pra PS2. Fora eu aqui, vocês chegaram a jogar Guitar Hero também? Vocês eram viciados nesse negócio igual eu ou não? Cara, eu joguei a franquia inteira, todos os 45 jogos, incluindo aí Guitar Hero Legião Urbana, Guitar Hero Charlie Brown. Guitar Hero Globo Rural, né? Quê? Como assim? Eu lembro de ter jogado, não consegui jogar, porque eu não tenho como é que é? Habilidade física, coordenação motora pra fazer isso. Perdi, fiquei puto, não quis, mas a minha irmã jogava muito isso aí. Porra, papo reto, é uma das franquias que eu mais gostava nessa época, irmão. Hoje em dia eu não jogo muito Guitar Hero mais, até porque não tem mais, né? Evoluiu pra outros jogos, né, de outras franquias, mas, porra, Guitar Hero foi uma febre muito grande aqui no Brasil também, tá ligado? Não sei se no resto do mundo, mas aqui todo mundo conhecia Guitar Hero, tá ligado? Não, no resto do mundo também, cara, sim. Ela foi conhecida por todo o mundo, cara, ela foi um sucesso. Ela não... Assim, ela tem o sucesso que tem, não é porque no Brasil era conhecida, é porque no mundo inteiro é conhecido, sabe? Tanto fez um sucesso absurdo que
tem a banda favorita de muita gente aí, que é o Dragon Force. Pode crer. Eles estouraram por conta desse jogo Porque também. era uma Foi das um músicas fator mais que fez eles difíceis do ficarem jogo. conhecidos. Pode crer. Inclusive, não dá pra botar nem meio segundo de nenhuma música deles aqui, porque senão cai. Deixa eu fazer um teste aqui. Não, inclusive, o próprio Dragon Force já tomou strike Exato. de uma live dele. Cara, Exato. Se eles tomaram, imagina a gente, né, cara? O que não vai acontecer? Os caras vão vir aqui na minha casa, vão me prender aqui, cara, porque eu usei a música deles. Até sobre Dragon Force, um parênteses do parênteses do parênteses. Se você é fã de Skyrim, escute The Last Dragonborn, uma música do Dragon Force sobre Skyrim, que é muito boa também. Que o Paquito não conhecia, né? Inclusive, conheceu por causa Eu que não eu conhecia. falei pra ele. Eu conheci por causa do nosso episódio de Skyrim, e algoritmo é um inferno, parece que eles vigiam a minha vida, do nada brotou lá a música do Dragon Force, The Last Dragonborn. Na verdade, fui eu quem falou para esse animal de teta. Eles têm um álbum dedicado ao Senhor dos Anéis também, né? Isso aí eu já não sei dizer. Se eu não me engano... Ah, não, desculpa. Não, é outra banda. Perdão, gente. Blind Não, Guardian. esse é o Dream Theater, não é? É, isso mesmo. Isso. Blind Blind Guardian. Guardian. Obrigado, Eric. É essa aí Esses mesmo. metal espadinha. Que é muito parecido, inclusive, tá? Nossa, eu discordo, mas tudo bem. A gente Quando vai eu falar apanhar de aqui. música e banda, a gente fala disso aí. Deixa quieto, Tô vamos zoando. seguir. Não tem nada a ver. Isso assim, gente, isso tudo 2001, tá? 2002, pra fins de assustar todo mundo com a magnitude que foi esse console. 2002, ele já tinha vendido 50 milhões de unidades. Meu Deus. Não vou ficar falando ano a ano aqui pra fins de tempo, né? Mas 2003 já tinha batido 2002, né? Bateu o número de vendas. Já tinha batido 70 milhões de unidades. Em 2005 ele chegou a 100 milhões de unidades. 2005. Que bagulho absurdo. Só pra vocês terem uma ideia no quão absurdo é, porque a gente fala um número muito grande assim, a gente não entende mais ou menos, né? Só pra dar um contexto aqui pra vocês, o PlayStation 5 vendeu até hoje 93,7 milhões, tá ligado? Então o PlayStation 2 nessa época tinha vendido mais do que o PlayStation 5 vendeu hoje, tá ligado? E era uma época completamente diferente, né? Tipo, comprar um videogame nessa época era completamente diferente do que é comprar um videogame hoje em dia, por exemplo, né? Por vários motivos, né? Sei lá, naquela época, excluindo o Brasil dessa equação, mas, por exemplo, na Europa provavelmente não existia compra parcelada, por exemplo. Sim, é interessante mencionar também que aqui no Brasil ele só foi vir a ser lançado oficialmente aqui em 2009, tá? A gente teve acesso a esse console muito antes por conta de pirataria. O meu veio do Paraguai, por exemplo, né? Sim. Mas a Sony veio de fato aqui pro Brasil montar o console e distribuir ele aqui em 2009. Curiosidade aí pra quem não sabia. Bom, isso tudo que eu mencionei foi 2001. Vamos puxar alguns números aqui pra dar uma noção e assustar vocês um pouco. Em 2002, o PlayStation 2 já tinha vendido 50 milhões de unidades. Em 2003, ele bateu 70 milhões. E em 2005, ele já chegou em 100 milhões de unidades. Foi console pra caramba. E lembrando de novo, não tinha Amazon pra você importar esse negócio, não. Era na fila da loja você ir lá comprar presencialmente. Pra vocês terem uma ideia do quão absurdo é isso, porque às vezes a gente fala assim, números gigantescos, e é até difícil pensar qual é a proporção dessa parada, né? Mas o PlayStation 5, até hoje, vendeu 93,7 milhões de cópias. Então, o PlayStation 2, só nessa época aí, já vendeu mais do que o PlayStation 5 vendeu até hoje, tá ligado? Não, é loucura. Pra mencionar, assim, um pouco mais pra frente na vida útil do aparelho, 2004 e 2005, que eu acho que foi o ápice ali que realmente estourou tudo, assim. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O que saiu em 2004 e 2005? Só alguns exemplos rápidos, né? A franquia Devil May Cry, que eu mencionei lá atrás, saiu aqui o Devil May Cry 3, que, salvo engano, de acordo com a fandom, é um dos melhores. O Paulo que entende character action aí, falei besteira? O 3 é o melhor de todos, de longe.
Foi no 3 que apresentaram o Virgil? Ele já aparecia, mas no 3 que ele virou jogável. Foi no 3 que ele ganhou a fama que ganhou, provavelmente. Né? O 3 foi o ápice ali do Ed, né? Que é o Dante, ele tem essa personalidade de cara legal e cara zoeiro, começou aqui nesse jogo. Ah, bacana. A franquia Shadow Hearts, que eu mencionei lá atrás também, aqui nessa época lançou o Shadow Hearts 2. Tem meio que um cult following hoje em dia, né? Nem tanta gente conhece, mas é um RPG excelente também. O Kojima aprontou das suas de novo com Metal Gear Solid 3, que aí eu não tive contato com Metal Gear Solid 3. Algum de vocês jogou? Não. Não. Foi o único que eu joguei, inclusive. Apesar de eu ser um grande fã, não. Essa é a diferença, né? Do fanboy. Todos eles, joguei todos. Ai. Pelo amor de Deus, não menciona esse insuportável aqui. Cara chato Aí você do cara. corta. Eu vou O cortar editor o caralho. Eu vou cortar o caralho. Eu não gosto dele. É o chato do caralho. Mentiroso. Ninguém Só sabe fala quem é. bosta. Todos. Só fala bosta. Ninguém não foi mencionado o nome. Me processa aí, Exato. arrombado. Nossa, logo mal. Que isso, cara. Todos eles. Trazendo um pouco pros anime fighters que ficaram muito populares no PS2 também. O Dragon Ball Z Budokai 3, que eu nunca sei se é Budokai ou Budokai Tenkaichi, eu não sei diferenciar. Eu joguei isso aí, eram jogos de luta muito bons de fato. O ápice da franquia, ao meu ver, apesar de ser uma franquia muito ruim, Kingdom Hearts 2, saiu nessa época pra PS2 também. E assim, memes à parte, piadas à parte, se você pega pra ver fotos do Kingdom Hearts 2, gameplay do Kingdom Hearts 2 no PS2, ele ainda segura muito bem até hoje também. No quesito ser um RPG de ação. E é um bom jogo, né, Paquito? Como jogo, sim, é um bom RPG de ação. Droga, não caiu na minha armadilha. Mas esse que é o problema, eu não posso bater no que eu acho bom de Não, fato. Kingdom Hearts 2 é bom, cara. O gameplay dele até hoje é o melhor de todos. Da franquia toda. Dos Kingdom Hearts, eu não joguei o 3, não posso dizer, mas eu joguei todos os outros e o 2 é o que sobressai, de fato. Ele é um bom jogo. O meu problema com a franquia é a história apenas. Mas ele saiu nessa época também e, enfim. 2004 também marcou o lançamento do maior meme dos videogames, na minha opinião, que é o GTA San Andreas. Acho que todo mundo aqui sabe de que jogo eu tô falando, de que personagem eu tô falando. E aqui a gente conheceu o nosso querido CJ. Yes, I'm a maniac with a gun. I'll be honest, I ain't got a license. Now who the bitch? Querido Sidney, né, cara? Até eu que não gosto de GTA, joguei o GTA San Andreas na época. Não zerei, porque não é meu tipo de jogo. Porque é mas grande um pra jogo um bom. caralho também. Cara, que jogo longo. gigantesco, irmão. Ô, absurdo. posso só contar um caos envolvendo o GTA? Opa, claro. Os GTAs do PS2, né? Eu era uma criança que não tinha muito acesso a informações de jogos, eu não comprava revista, não sabia que existia ainda revista pra videogame e tudo mais. Eu era, digamos assim, tal qual o Eric, perdido, né? E eu lembro que o meu irmão tinha um PC, né? Cara... O Paulo, eu acho que o Paquito não, mas acho que o Paulo vai lembrar daqueles PCs que tinha 64 megas de memória para vídeo, e aí na BIOS tu conseguia aumentar para 128. Não sei se o Paulo vai lembrar disso, ou alguém aí, mas eu conseguia fazer isso e o GTA rodava, sei lá, 15 FPS, tá ligado? E o lance é que assim, eu não podia, por exemplo, explodir um carro, que senão travava o jogo. Então, sempre que explodia um carro, eu virava a câmera, tá? Por que eu tô falando isso? Eu joguei GTA 3 e Vice City assim. O San Andreas não rodava no meu PC, do PC do meu irmão. E eu tinha o PS2 em casa. E eu não sabia que tinha GTA pra PS2 naquela época. Tipo, o 3 e o Vice City pra mim era só pra PC. Então eu ia pra Lan House jogar esses GTAs, né? E... o San Andreas, né? E enquanto tinha um PS2 em casa que eu podia ter jogado o San Andreas dele. Não, e o San Andreas, ele foi um fenômeno em Lan House. Eu era o único jogo que eu via competindo com os jogos de futebol. Pode crer. Era futebol e GTA nas telas, cara. Eu era o esquisito que jogava um RPG, ou jogava alguma plataforma, alguma coisa assim.
O GTA tomou conta e, cara, o CJ, ele é o maior expoente do PS2, ao meu ver. Ele é o personagem mais conhecido, mais icônico, pelo menos, dos videogames. O cara é o senhor videogame, irmão. O cara, quase ninguém que conhece videogame não sabe quem é o CJ, tá ligado? Ele é o Mario dos anos 2000, vai. Basicamente. Eu arriscaria dizer isso mesmo. Uhum. E só uma coisa, tá? Existe a Definitive Edition, né? Que, assim, hoje em dia tá legal de jogar, não tem mais aqueles problemas de antes, tá bem interessante essa versão remasterizada. Porém, se alguém aí não jogou ou quer rejogar e tal, cara, procura uma emulação, tá? Porque muitas das músicas, principalmente daquela época, foram retiradas nessa nova versão. Então, mais vale jogar emulado com uma tradução, se for jogar a versão pra PC, se eu não me engano tem versão pra PC. Se eu não me engano, não, tem versão pra PC. Joga com tradução, que tem aí pra baixo, hoje em dia, se você procurar. E com as músicas da época, tá? Vale muito a pena. Alice in Chains estourando no carro do GTA, irmão. Lembro até hoje. Guns N' Roses, pô. Samuel L. Jackson dublando o policial corrupto. Porra, eu ficava no carro esperando. Se tava tocando Alice in Chains, eu esperava terminar a música antes de sair e continuar a missão, irmão. Uma última coisa que é interessante mencionar sobre o GTA San Andreas. Ele vendeu, dados que eu cacei aqui pra pesquisa, 14 milhões de cópias. Sim. Puta que pariu. Uhum. Naquela época, tá? Não é dado atualizado pra hoje, não. Ele vendeu isso no decorrer da vida útil do aparelho. Caralho. E agora, como que eles computaram isso, eu não sei. Porque teve muita cópia pirata desse Isso jogo que eu ia dizer. também. Isso que no Brasil aqui ninguém comprava oficialmente de fato, tá ligado? Imagina se contabilizasse essas cópias que a galera pegava no Brasil, irmão. Cara, Exatamente. eu no mínimo dobra. Só de GTA Rio de Janeiro já dobrava esse número e fácil. Com certeza. E outra coisa que a gente mencionou no começo, cara, o GTA também, pra mim, foi o que me apresentou esse conceito de jogo modificado, tá ligado? Porque eu não conhecia até então, e eu, na verdade, continuei sem conhecer, porque, como eu era muito novo, né, eu não entendi esse conceito de que, sei lá, o GTA Batman era só um mod que alguém fez, tá ligado? Eu achava que era uma versão oficial do jogo que eles lançaram, mas com o Batman. E pra mim era tudo isso, do GTA Dragon Ball, eu falei, caralho, os caras fazendo versão pra caralho do jogo só pra... E não, é só alguém fazendo mod, tá ligado? Só que isso foi muito comum aqui nessa época aí do GTA. Eu não sei se tem outro jogo que precede ele, que teve essa fama com mod também. GTA 3, o Vice City, tudo isso aí já tinha mod já. Mas acho que no nível e no escopo do GTA San Andreas é difícil. Pra você ter noção, tem mod que eu vi na internet, os caras estão construindo ainda, eu acho, mas o cara replicando o GTA V dentro do GTA San Andreas. O cara refazendo o jogo na engine do GTA San Andreas. Então, esse jogo, ele não só representa o PlayStation 2, assim, mas ele representa a comunidade modder no geral. Então, se Skyrim é o sucesso que é hoje, agradeça a GTA, irmão. Cara, eu ia mencionar o Skyrim hoje. Pra mim, o Skyrim é tal qual o GTA San Andreas, né? Tanto que, na época, existia um mod de GTA San Andreas, na verdade existe até hoje, de jogar online, né? E o Skyrim agora tem o Skyrim RP, né? Porque se alguém aí não sabe, dá uma pesquisada. Caralho, que incrível. Que foi lançado em Skyrim RP e, cara, é hilário as situações que tu vê, cara, desse jogo, desse mod. O CJ era o Mario dos anos 2000 e o GTA San Andreas era o Skyrim dos anos 2000, então... Basicamente. É isso. Papo reto. Em 2004, a gente teve também o lançamento da versão Slim do PS2, que diminuiu de tamanho significativamente e trouxe versão revisada do hardware original. Eu acabei até esquecendo de mencionar, mas na época lá atrás que o PlayStation saiu com um monte de problema, não só de hardware, mas no software também, a Sony elaborou um DVD para você inserir no aparelho para atualizar o firmware dele, para resolver esses problemas que estavam tendo. Só que como na época muitos dos aparelhos já estavam sendo destravados, vamos dizer que isso aí não vingou. Então, só quando saiu versão revisada mesmo que foi resolvendo, e o PlayStation Slim foi uma dessas versões revisadas. A versão Slim também colocou uma porta Ethernet no console. O caixotão não tinha, né? O Lucas mencionou que precisava de um adaptador. O Slim já não precisaria desse adaptador para você acessar online.
E também é importante mencionar que por conta do lançamento do PS3, o PS2 recebeu um corte de preço. E esse corte de preço fez as vendas alavancarem ainda mais. Fez o console vender mais de 106 milhões de cópias até em 2006. E até o final da vida útil dele, que foi em 2013, sim, esse aparelho durou 13 anos, ele vendeu aproximadamente 155 milhões de cópias até 2013. Não, espera aí, mas a Sony ainda tá vendendo PlayStation 2, né? Porque sempre aparece aí 10 milhões aí, como diz a Kate, né? Tirou do cu. Não, toda vez que o Nintendo Switch ultrapassa o PlayStation, eles tiram do cu deles ali mais uns 100 milhões de PlayStation 2 pra vender, tá ligado? Achamos um container aqui, ó, computa. Esse dia eu fui cortar o cabelo, cara. O maluco tava vendendo PlayStation 2 lá. Caiu do cabelo do cara, tá ligado? Caiu do cabelo do cara. E o PS2, assim como muitos dos consoles, ele não escapou das japonesices e teve diversos acessórios lançados pra ele também, né? O meu amigo Lucas deu uma pesquisada aqui. Lucas, quais acessórios que você viu que saíram pro PS2? Tá, alguns aqui que eu encontrei e que eu tava com eles abertos e eu acabei fechando as abas, porque eu sou um burro e eu vou ter que cortar isso aqui. Não, é que a Saitoy, eu tava pesquisando ela, é uma ideia, assim, muito interessante, porque ela é o Proto-Kinect. Ela é uma webcamzinha, né, que você pluga ali via USB no PlayStation 2. E ela tinha um software bem limitado para captura de movimento. Então, se você acenasse ou dançasse na frente da câmera, ele capturaria. Aí tinha alguns jogos específicos que você comprava para usar esse negócio. E que tinha jogo de dança, tinha jogo de chat com vídeo. E assim, pelo menos uns 10 anos antes do Kinect. Sim, mas era bem pitoresco o negócio, né? Não era assim tão, como é que eu posso dizer, tão avançado entre aspas como era o Kinect, né? E ela era bem rudimentar, né? Sim, e ela era compatível com o PS3, né? É aquela época que eles queriam fazer videogame de computador, basicamente, né? Porque ela podia ser usada até pra videochamadas, basicamente. Né? E vendeu até razoavelmente bem, tá? Porque ela vendeu 10 milhões e meio aí de unidades, tá? Isso aqui, esse outro aqui não é bem um acessório, é mais uma versão de PlayStation 2, digamos assim, tá? Que é a Sony Bravia KDL, que é basicamente uma TV da Sony acoplada, e na base, digamos assim, o pé da TV é um PlayStation 2, com a entrada ali de controle, pro CD, memory card, tudo como se fosse um PS2 Slim na base da TV, né? O que acontece é que esse equipamento, essa versão só foi vendida na Inglaterra. A Sony da Inglaterra, ela tinha componentes de PS2 demais, digamos assim, tava sobrando, né? E pra, digamos assim, não descartar e tentar ter algum lucro com essa sobra de componentes, eles criaram essa coisa, digamos assim, né? Obviamente não vendeu muito bem, né? Eu tava dando uma procurada aí, não é tão difícil de achar, mas assim, uma em boas condições, eu encontrei versões custando 8 mil libras, tá? Então, não é tão fácil achar uma em boas condições. É uma coisa interessante, porque hoje em dia TVs atuais para rodar PS2 são difíceis de se ter, né? Boas TVs para isso, teria que comprar as antigas, né? E, além disso, esse aqui nem nome tem, basicamente, né? Quer dizer, ele tem um nome, mas não é um nome comercial, basicamente, né? Que é o VR PUD-J5A, que é literalmente um VR para PS2. Existem jogos para ele, exclusivos para ele, tá? Inclusive tem um que você pilota um caça, né, um caça de combate. E que ele tem um visual assim, cara,
isso aqui é como nós imaginamos o futuro nos anos 2000, basicamente, né? Bem por aí. E pra finalizar, isso é um protótipo, basicamente, tá? Eu não tenho a informação se ele foi lançado oficialmente ou não, mas foi lançado um controle de PS2 que imita uma serra elétrica para jogar Resident Evil 4. Obviamente isso daqui não é muito confortável, né? Mas fica aí a dica aí. Sabe um negócio que é legal mencionar pro PS2 também? Como eu mencionei, a versão Slim, ela tinha acesso à internet mais facilitado, né? Vocês sabiam que existia um DVD da Netflix pro PS2? Caramba! Ah, ouvi falar nisso aí, ouvi falar. Só que Netflix naquela época não era o que a gente conhece hoje, né? Que você entra na internet e vê os filmes. A Netflix era uma locadora online. Isso. Então você acessava o software ali, se conectava na internet e alugava seus filmes. E não é alugar para você assistir no console, viu, galera? Vinha o carteiro entregar um DVD na sua casa e você assiste, depois devolve, põe na caixa de correio e o carteiro leva de volta pro senhor Netflix. Não tinha um jogo exclusivo do Kojima também, dessa Netflix aí? Nossa, aí nem ideia. Tô zoando. Death Stranding, tô né? zoando. Você carrega uns DVDs de um lado pro outro. Nossa, verdade. Protótipo. Caraca, velho, vocês estão inspirados hoje. Demorei a entender isso aí. Bom, mas o Lucas comentou aí comentou o controle de serra elétrica. Controles bizarros é o que mais tinha no PS2, né? Aqui que foi o auge das guitarrinhas de plástico, né? Do Guitar Hero. Abraço pro Tinha Jefferson aí, tapete de dança também. que ouve a gente. A minha guitarrinha que tá lá no... Quer dizer, a guitarrinha que é dele, né, no caso, que tá lá no Rio até hoje. Joguei muito. A guitarrinha que ele me emprestou muitos anos depois, lá pra 2016. Você sabia que tinha um controle da SNK pro PlayStation 2? Ô, louco, maneiro. Tinha também aqueles tapetinhos de dança, né? Inclusive eu tenho um amigo que ele é um viciado nesses tapetes de dança. Ele é tipo o pro player do negócio. Esses tapetes de dança aí pra aqueles dance da vida. Na época eu até joguei, só que sou BR, né? Não tinha dinheiro pra isso. Eu tentava jogar no controle. Mas ao contrário do Guitar Hero, que o jogo era pensado pra você jogar no controle ou na guitarra, a droga dos jogos de dança, os comandos no controle era tudo zoado, velho. Então era muito difícil você jogar aquilo no controle. Sem o tapete não rolava. E é interessante mencionar também outro acessório do PS2, que era um microfone para jogos de karaokê. Mais pro começo da vida útil do aparelho, o console tinha uma franquia chamada SingStar Pop. Que eu arrisco dizer, bem antes de Guitar Hero isso aí, eu arrisco dizer que essa franquia ajudou a popularizar jogos musicais dentro do PS2, porque ela fez um relativo sucesso. E aí abriu as portas pro que o Guitar Hero veio a ser depois aí. Foi um console, foi um acessório utilizado. Não sei, vocês chegaram a falar do multitap também? Não, mas eu já ouvi falar. Já. Multitap eu vi em revista só, nunca cheguei a ver ao vivo não. Mas era um puta de um trambolho, né? Pra você conectar, pra quem tá ouvindo e não sabe o que é um multitap, essa ideia existe desde Super Nintendo, por exemplo, que você conecta esse multitap em uma das entradas dos controles e ali você pode conectar mais de 2 controles pra uma jogatina multiplayer. Mas não era só conectar no Bluetooth? Os novinhos tão sensacional. Tinha Bluetooth nessa época. Era. O multitap é o Bluetooth com fio. Mas a maioria desses acessórios não tiveram tanta aderência por parte dos desenvolvedores, né? E o multitap não foi exceção. Não teve tantos jogos assim que você jogava com mais de 2 jogadores. Eu queria só falar uma outra versão, e essa é raríssima, se eu não me engano, foi lançada somente no Japão. E ela era voltada mais pra... Deixa eu repetir. E ela era muito voltada à reprodução e edição de vídeo, tá?
Inclusive, na caixa não vinha controle, ela vinha um controle remoto apenas. Né? Mas ela reproduzia jogos de PS2 se você quisesse. E uma curiosidade, ela tinha uma interface, né? E ela foi, essa interface dá pra se dizer que é o pontapé inicial para a interface atual do PlayStation, né? Eu não lembro do nome exatamente dessa interface, mas é os ícones que você vai botando pro lado. E aí cada ícone tem as opções pra cima ou pra baixo, né? Que começou no PS3 ali, basicamente. Vamos falar um pouco aqui sobre as nossas experiências com o console. E, querendo ou não, nós vivemos no Brasil, não dá pra desassociar isso com a nossa experiência com a pirataria no console. E como eu mencionei mais cedo, ele só veio oficialmente aqui pro Brasil, a Sony trazer e distribuir aqui dentro, em 2009. Antes disso, a gente só tinha acesso de forma importada. E esses aparelhos que eram importados eram destravados aqui de diversas maneiras no decorrer da vida útil do aparelho, não vou entrar em detalhes aqui. E a gente foi ter acesso a isso muito por conta da pirataria. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês acham que a pirataria foi ou não um fator determinante para esse console ficar tão icônico aqui no Brasil? Com certeza. A gente nem precisa se estender, sim, ponto. Mas tem uma outra coisa também. Eu acho que falta de concorrência. Porque a outra concorrente era quem? A Nintendo. Porque a Xbox não fez tanto sucesso no Brasil. Pra chegar a ser concorrência pra Sony, sabe? Sem nenhum meme. Eu nem sabia que o Xbox existia nessa época. Eu também. Eu só fui descobrir que o Xbox existia com o lançamento do 360, na verdade. Sim, mas é porque daí o 360, que era o que na época dava pra desbloquear facilmente, vendeu muito mais no Brasil do que o PS3, na minha opinião, né? Eu tô falando isso sem números. Então acho que isso retroativamente responde a pergunta, tipo... O Xbox caixão, ele... Não sei nem se ele chegou a ser vendido oficialmente no Brasil, mas também só fui ter contato com ele muito, muito tempo depois. Cara, eu fui ter contato com o Xbox original aqui. Continuando, então, as nossas experiências, a gente comentou um pouquinho sobre como a gente veio a conhecer o aparelho, mas eu queria saber um pouco de cada um de vocês. Quais foram... Não vale os jogos que a gente mencionou lá, obviamente, nos jogos da nossa vida, porque a maioria deles acaba sendo de PS2 mesmo. Mas algum jogo que marcou vocês, ou que vocês gostam muito, lembram com muito carinho dessa época do PS2? Cara, eu vou falar aqui o meu jogo mais marcante, que inclusive foi um dos primeiros que eu joguei, que foi o Lego Star Wars. Brabo, joguei muito também. Né, como eu tinha falado mais cedo, né, o PlayStation 2, eu joguei com meu irmão... Ele era bem pequenininho, né? Já tinha ali os seus 5, 6 anos. Já tava começando a entender. Aí meus pais, né, naquela pegada de não queria nada muito violento, nem nada. Aí a gente comprou o Lego Star Wars na banquinha. A famosa banquinha 3x10. Eu não sabia nada de Star Wars na época. E mesmo assim deu pra se divertir bastante. Até porque os jogos do Lego antigamente, né, eles não tinham diálogo, não tinham nada, né? Toda a história era contada ali através de mímica, né? Aquele as expressões dos bonequinhos. Balbuciado dos personagens, né? Eles falavam blá 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 blá. E só ali pelo visual mesmo você acabava entendendo a história. Cara, era incrível. Ele tinha essa pegada muito infantil. Cara, que divertido. Que divertido. Né? O jogo inteiro ele é jogado em co-op, né? Então ali com a tela dividida. E o mais legal desses jogos é que você tem realmente que cooperar com o amiguinho, né? Porque você tem N personagens ali baseados na franquia Star Wars. Eles seguem alguns arquétipos, né? Você tem Jedi, você tem personagens com arma, você tem os droids. E cada um tem uma função ali dentro das fases, né? Então, por exemplo, um droid ele vai abrir uma porta... Ao mesmo tempo, você tem que entrar lá com o seu Jedi e usar a força para montar uma nave e escapar. Então toda a dinâmica das fases é pensada pro cooperativo. E isso na época assim foi sensacional. É um jogo bobinho assim, mas eu tenho muito carinho por ele, especialmente por essa parte do cooperativo, né? Foi uma fase que eu me diverti muito com o meu irmão. A gente ficava assim a tarde inteira jogando e descobrindo coisas.
Porque é um jogo gigantesco, né? Ele tem muito colecionável, muito segredinho, muito negocinho legal. E você vai pegando ali aos poucos e eram tardes divertidas, viu? Pô, da hora. Qual jogo você quer mencionar, Lucas? Eu quis trazer o Jack 3, tá? Porque Brabo demais. Jogaço, jogaço. ele foi o primeiro jogo que eu joguei no PlayStation 2. Ele foi o jogo original que veio com o PlayStation 2 na época, tá? Curiosidade aqui, esse PlayStation 2 está na casa da minha irmã com um jogo na casa dela, tá? Então, eu ainda tenho esses jogos aí. Jack 3, tá? Ele é um jogo... ele é um jogo adventure, ele é um jogo de corrida, ele é um jogo de combate veicular, ele é um jogo de exploração open world, entre aspas, tá? Separado em instâncias. Ele é um shooter em terceira pessoa, ele é um plataforma em 3D, ele é um jogo do Crash que tirou a carteira pra dirigir, tomou Rivotril e aprendeu a atirar. É Crash com Mad Max, né, cara? É tipo isso. Porque tinha isso, tipo o Jack and Daxter era mais Crash. Jack 3, ele falou, não, peraí. Esses joguinhos aí de colectatom é coisa de criança, né? Aqui a gente é adulto, rapaz. Mete uma arma na mão desses personagens, um personagem virando lobos, caralho, a quadra. Não, aqui é papo sério, tá ligado? E além de arma, ele vira um capeta, né? No meio do jogo. Sim. Que eu aprendi da pior maneira, que é muito difícil de controlar quando tu tá atacando. Principalmente no tutorial da arena, quando tu tá ao redor da plataforma tem lava e você dá 2 golpes em sequência e aí o personagem não para. Aí ele vai reto até pra lava, assim, né? Não à toa eu tentei 6 vezes passar dessa parte, né, do tutorial, né? Mas tudo bem, né? Porque o jogo ele me apresentou uma coisa que fez me lembrar aí o porquê que eu gostava dele. Que era a montaria, que era um dinossaurinho, né? E os carros, como o Eric aí falou, cara, os carros tinha uma variedade de 7 ou 8 carros, uma coisa assim, pelo menos na parte inicial. E era muito da hora de dirigir eles, sabe? Era bem satisfatório, assim, né? E assim, ele... eu joguei ele recentemente pra trazer aqui, eu não zerei ele, mas eu joguei a parte inicial dele, porque ele tem um remaster disponível no PS4 e PS5, tá? Pra quem se interessar, ou tem a emulação aí também, né? E tá legendado em português de Portugal, tá? E assim, deixa eu falar mal da Sony aqui, né? Mas um port desse, sem quase nenhuma melhoria. Parece que tem um upscale, mas, cara, a resolução flica bastante, as texturas, né, flicam bastante. E assim, queda de quadros que não atrapalhou meu jogo, mas, porra, tá rodando no PS5, né? É um jogo de PS2, não era pra ter isso, mas tudo bem, tá? E não me perguntem como eu sei, tá? Mas se você atirar em um civil nesse jogo, ele vai puxar uma arma e atirar em você de volta, tá? Incrível. Ok. O jogo, ele é linear, tá? Porque você faz uma quest, termina a quest e logo em seguida tem um íconezinho no mapa pra fazer a próxima quest, né? Você pode... Até dá pra explorar o jogo, né? Pra pegar uns coletáveis e tudo mais. Mas se você fizer as quests ali, você abre acesso a algumas áreas, né? Então, por exemplo, no começo você tem quest pro rei. Depois tem a quest pro cara dos carros, que quer comer o seu amigo, logo no começo, né? Que essas quests aí pros carros vão liberando mais e mais carros, mais variedade e tudo mais, e vai deixando o jogo mais dinâmico, né? E, cara, é um joguinho realmente legalzinho, é legal de controlar ele hoje em dia, né? PS2 tem um pouco disso, né? Nessa época ainda eles não sabiam fazer jogo 3D, né? Não existia o conceito de câmera ainda. Aham. Eu acho que o GTA já tinha o controle que a gente usa atualmente. Não, era meio ruim ainda. Mesmo no GTA era meio ruim ainda. Não, mas o San Andreas era melhor de controlar, cara. Eu acho que a mira só que era ruim. Ah, é verdade. A câmera era boa e a mira era ruim. É isso aí mesmo. Isso. A mira que era ruim, é. E o meu joguinho era esse, né? Além do Shadow of the Colossus que eu tinha falado ali, né? Bacana. Jack 3 é um jogaço também. E tu, Eric, você é o mais novo aí, mas você teve alguma experiência com PS2? Porra, pra caralho, irmão. Eu falei ali, né? Eu fui jogar coisa de PS2 muito depois da galera, no geral, né? Eu via muito galera da escola falando muito de jogo PlayStation 2, eu só ficava ali na vontade.
Mas eu jogava muito, assim, em casa de primo, casa de amigo. Alguém me emprestava um PS2 porque eu já tinha um PS3, tá ligado? Só que, mais velho, acho que ali pra 2015, com meus 15 anos, eu fui ter acesso a um meu PS2 Slim, que é o que tá lá em casa até hoje. E o meu primo, que inclusive é nosso ouvinte aí, ele me passou toda a biblioteca de jogo que ele tinha. Ele tinha aquelas pastinhas icônicas de jogo, né? Que todo mundo tinha. De um monte de jogo pirata, quer dizer, jogo original. A minha irmã ainda tem isso com o PS2 dela. Então, porra, isso aí tá lá em casa até hoje. Inclusive, se quiser pegar lá, passa lá, Jefferson, você que tá ouvindo isso aí. Porque... Poxa, que tá era lá, eu, cara. Tá bem. Mas eu tenho bastante joguinho aqui pra mencionar por cima. Não vou me estender muito pra não tomar muito tempo de episódio. Mas tem muito joguinho assim que marca muito essa época pra mim. Um deles que eu quero mencionar, que é um jogo que eu me associo muito ao PlayStation 2, que é um jogo relativamente obscuro até, mas é As Crônicas de Nárnia de PlayStation 2. Um joguinho que, assim, pra mim, que era criança ali na época, eu achei muito legal. Eu zerei esse jogo em um dia com outro primo meu, e isso ficou muito marcado na minha cabeça, tá ligado? De um dia que eu fui visitar um primo e joguei, tipo, esse joguinho ali do Crônicas de Nárnia, tipo, um dia inteiro e zeramos, e... Isso foram, tipo, vários dias que a gente não usava memory card, no caso, né? Um dia a gente conseguiu ir sem morrer até o final, e a gente ficou muito feliz, caralho, comemoramos pra caralho. Mas eu não tenho uma memória muito longa desse jogo. Mas eu queria mencionar por cima que é um joguinho aí que me lembra muito o PlayStation 2. Outros joguinhos aqui que eram muito icônicos no PlayStation 2, mas eu joguei por emulação ou por outros meios, por porte de PC, que seria legal de mencionar por cima também. É o Bully, de PlayStation 2. Não sei se vocês já jogaram aí também, mas era bem famoso aqui no Brasil. É famosíssimo. Já vi. Na escola? GTA de Então, escola. basicamente um GTA de escola que, porra, pra mim era um jogo muito, muito, muito legalzinho de jogar mesmo. Eu lembro de ter zerado na época, assim. Porra, era sensacional, tá ligado? Mas, mais alguns joguinhos aí. Um que eu joguei muito ali com o Jefferson era o próprio Naruto Ultimate Ninja. Não sei se vocês já chegaram a pegar também, que era o Naruto Cara, eu de luta joguei- que tinha. Eu joguei alguma coisa de Naruto, mas eu não lembro se era no PS2. Mas eu joguei alguma coisa. Nossa, eu joguei muito esse jogo quando eu visitava o Jefferson, inclusive. Ah, aquele da Bandai? Acho que todos os jogos do Naruto é da Bandai, mas deve ser. Não, mas o Ultimate Ninja era muito legal. Era muito legal. Tinha um que era meio RPGzinho, não Eu era? acho que era esse, só que a gente só jogava o modo versus. Tipo, eu sei, assim, o que eu diferencio dos outros Narutos, né? Era um Naruto que era um jogo de luta feito do jeito certo. Ou seja, era luta 2D, em vez de ficar com essa putaria de ficar com o mapa 3D indo pra frente e pra trás, que eu acho isso uma merda. Esse Naruto ainda era um Naruto que a luta era, tipo, uma dimensão só, tá ligado? E pra mim já é o suficiente. Não precisa de ir pra frente e pra trás no jogo de luta, pelo amor de Deus. Mas, porra, tinha notado aqui Shadow of the Colossus, que o Lucas já mencionou. Need for Speed, só que eu associo muito ele ao PlayStation também. Ao PlayStation, ao PC, no caso. Outro joguinho, assim, muito bacana de luta é o próprio Marvel vs Capcom 2. Bom pra um caralho, irmão. Muito bom mesmo. Mas o joguinho, assim, que eu quero mencionar aqui de coração, que pra mim, porra, é criminalmente subapreciado, digamos assim, na tradução mais crassa possível, que é o The Godfather de PlayStation 2, o jogo do poderoso chefão. Algum de vocês conhece isso, já jogou? Conheço, não joguei. Mas não joguei. Porra, irmão. É um jogo assim que eu tô doido pra rejogar até hoje, mas não tem um meio fácil de tu pegar isso, só talvez pirateando ou emulando. Só que, caraca, eu tenho uma memória muito viva desse jogo, cara. Porque ele era basicamente, vou resumir um pouquinho o jogo aí pra vocês. Pensa que é a história do filme, do Poderoso Chefão mesmo, mas você controla um personagem que não existe ali no filme, né? Você tem uma criação de personagem ali que não é muito boa, no final você vai criar o mesmo personagem sempre, mas meio que você vive as coisas que acontecem no filme como um personagem naquele jogo. Isso não muda a história do filme em si. Porque, digamos assim, no filme o cara fala, manda os caras lá, tipo, não sei se vocês já viram o Poderoso Chefão ou lembram da história, né? Tem lá a questão lá dos caras que tem um cara que pede pro Dom resolver, dar uma lição neles, né? E o Dom só fala, não, vamos mandar os caras lá dar uma lição nos caras. No jogo, você vive a cena que é você sendo esse cara, o capanga, indo fazer as coisas que a máfia tá fazendo, tá ligado?
Então você vai lá, dá uma surra de maluco, você que negocia com os vendedores locais ali pra comprarem sua proteção, né? Negocia de qual forma? Proteção de quê? Proteção da gente, irmão. Se tu não quer proteção, vou te mostrar o que você precisa. Aí, cara, era muito louco isso. Essa cena do cavalo, do cabeça de cavalo? Tem a cena do cavalo também lá. Tem, né? Que aí também o que acontece? No filme, só mostra o cara acordando lá com a cabeça do cavalo na cama, né? No jogo, tu tem toda uma missão de stealth, de como que você consegue fazer isso e levar no cara sem que ninguém te pegue. Então, cara, é muito, muito, muito legal. Inclusive, eu joguei o jogo sem ver o filme, sem conhecer a história. E eu fui ver o filme mega animado pra ver isso tudo acontecendo. E eu fiquei muito decepcionado quando eu soube que, tipo, teu personagem não existe. E essas coisas só aconteciam fora de cena, cara. Eu fiquei, caraca, como assim? Tiraram toda a ação do filme, não sei o quê. E eu não sabia que, tipo, não é um filme de ação, tá ligado? Ó, me xinguem, tá? Eu vi esse filme e eu achei chato pra caramba. Porra, joga o jogo que é legal pra caralho, porque é um jogo de ação, não é só drama, tá ligado? Mas, porra, esse aí é a minha menção honrosa pra mim. The Godfather de PlayStation 2 é um jogaço. Queria muito que tivesse um remake, cara, porque pra mim é um jogo que merece, tá ligado? Diferente dos 2 e do 3, que é meio merda. Fazer uma menção honrosa aqui também, os jogos do Senhor dos Anéis do PS2, tá? São bons. Eu sei que um é diferente do outro, tá? Mas são bons jogos. Vai. Bom, trazer aqui pra mim, eu vou até confessar pra vocês. Foi quase impossível pra mim escolher um jogo. O PS2 eu joguei ele a exaustão, assim. Tem muito jogo marcante, muito jogo icônico pra mim do PS2. Vou dar algumas menções honrosas aqui também antes de falar do jogo propriamente dito, que eu também vou falar bem rápido. Mas, por exemplo, a franquia Guilty Gear. Eu joguei muito no PS2, o Guilty Gear, eu acho que era XX do PS2. Tinha conteúdo pra caramba, tinha modo arcade, modo história, tinha modos de você fazer missões específicas pra passar, e aí você liberava historinhas extras, artwork, músicas, essas coisas. Tinha conteúdo pra caramba. Adorava aquele jogo. O Marvel vs Capcom 2, que o Eric mencionou também, joguei a exaustão. Joguei até liberar todos os personagens. Quem não lembra esse jazzinho aí, não teve infância. Jogaço. O Soul Calibur 3 também, outro jogo de luta que eu joguei muito. Outro jogo excelente do PS2. Trazendo pros RPGs. Eu não vou trazer um RPG pro meu jogo de fato, né? Algumas menções honrosas aqui. O Valkyrie Profile 2. Que o 1 era de PS1, mas eu fui conhecer a franquia na ordem inversa. Joguei o 2 antes do 1. E o Valkyrie Profile 2 é um jogaço do PS2. Eu acho que ele segura bem até hoje. Pena que eu acho que eu não tenho remaster, não tem uma versão moderna dele, né? A Square tentou aquele Valkyrie Elysium lá pra reviver a franquia, aquilo é um lixo. Mas enfim, fica aí a outra menção honrosa. Mencionar também aqui rapidamente uma série de RPGs táticos que nasceu no PS2, que é a série Disgaea. Tem o Disgaea 1 e 2 no PS2. Que é um RPG estilo Final Fantasy Tactics, só que você controla o Príncipe do Inferno, tá tentando retomar o trono dele depois que ele dormiu por milhares de anos e o pai dele morreu. E parece uma história séria, mas não é. Tem um senso de humor muito imbecil, você enfrenta todo tipo de inimigo bizarro, você enfrenta até uma versão que é uma paródia dos Power Rangers, os Prism Rangers lá, eu acho, alguma coisa assim. Que eles estão tentando conquistar o trono do inferno também. Enfim, é um joguinho muito divertido. Tem o 1 e o 2. São histórias separadas, você não precisa jogar um pra entender o outro. Mas fica a menção. O jogo que eu de fato quero trazer aqui, eu acho que nenhum de vocês jogou, mas é o Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses. Vocês já chegaram a ver esse jogo? Ou tiveram contato com ele de alguma forma? Eu vi o desenho, né? É o jogo. Então, esse Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses, ele é bem diferente do card game em si. No PlayStation 1, a gente teve o Forbidden Memories, que já era um pouco diferente do card game da época também. Mas na época, o criador do Yu-Gi-Oh!, me fugiu o nome do cara agora, ele queria fazer com os jogos meio que retratar períodos históricos, mas usando os personagens de Yu-Gi-Oh! Infelizmente,
só teve, até onde eu tenho conhecimento, esse jogo de Duelists of the Roses e o Forbidden Memories. E o anime, em algum nível, fazia isso também, porque o anime retratava o Egito Antigo, né, da forma deles lá, usando as reencarnações do Yugi, do Kaiba, etc. E o Yu-Gi-Oh! Duelists of the Roses, ele retrata um evento histórico chamado a Guerra das Rosas, que foi uma guerra que aconteceu entre os apoiadores da casa Lancaster e da casa York, salvo engano. Tô tentando lembrar tudo de cabeça aqui, tal. Se eu falar alguma besteira, manda o Thiago Braga me corrigir. Mas era sobre isso que se tratava. O que é o jogo propriamente dito, né? Ele é um jogo que mistura o card game de Yu-Gi-Oh! Com um combate de RPG tático. Ao invés, você tem um tabuleiro que você posiciona as cartas. Você pode, assim como no card game antes da loucura que virou, você pode baixar uma carta da sua mão por vez. E você pode baixar ela de face para cima ou de face para baixo. Se você baixar de face para baixo, você pode movimentar ela pelo tabuleiro, só que o seu inimigo não vai saber qual carta que é, obviamente. Se você colocar de face para cima, ele vai saber o que é. A grande questão é que você podia fazer isso tanto com carta de monstro, quanto com carta mágica e carta armadilha. Qual que era o grande razão de você fazer isso? Sempre que duas cartas se encontravam, elas se viravam e aí uma batalha acontecia. Se duas cartas de monstro se encontrassem, o monstro mais forte venceria o monstro mais fraco na batalha, normal. Só que também poderia acontecer de um dos monstros ter algum efeito que ajudasse ele nesse momento da batalha. Vou dar um exemplo aqui só para não estender muito na parte mecânica. Se o monstro adversário tivesse um efeito que, quando ele é virado pra cima, ele automaticamente destrói o monstro oponente. Não interessa se o seu monstro tinha 1 milhão de ataque, ele ia morrer, você ia perder o combate, você ia perder a sua carta. E o que era legal? Era um tabuleiro relativamente extenso, e você tinha um monstro que era designado como monstro líder, ele aparecia o tempo inteiro. E esse monstro líder também podia ser movido nesse tabuleiro. E as cartas você baixava ao redor do seu líder. Então, tinham cartas mágicas, por exemplo, que não existem no card game normal, foram adaptadas aqui pro de PlayStation 2, que você, quando ativava ela, você podia transportar o seu líder para onde estava aquela carta mágica. Então você podia... A carta mágica estava de face para baixo, você virava ela, movia uma casa para frente, ela ativava, seu líder ia para lá, e aí você podia baixar suas cartas mais avançadas. Só que aí você ficava em risco, porque seu líder estava avançado, e a forma de causar dano direto aos pontos de vida do oponente nesse jogo era atacando o monstro líder dele. Porque Yu-Gi-Oh!, pra quem sabe o básico aí, quando dois monstros batalham, se o seu monstro tem 1000 de ataque e o do oponente tem 900, a diferença do que você ganhou é baixada dos pontos de vida dele. Como o monstro líder tem 0 de ponto de ataque, você causa 1000 de dano e nesse jogo aqui causou 4000 de dano, você vence. Por que esse jogo é tão marcante pra mim? Por causa do multiplayer. Ele tem uma campanha single player, uma historinha com início, meio e fim. É até legal porque no single player você joga com as duas casas, com os Lancaster e com o York. Não sei qual é qual, mas cada protagonista rival, o Yugi e o Kaiba, eles são líderes de uma das casas. Então quando você joga com o Lancaster, por exemplo, quem te passa as missões é o Kaiba e você enfrenta os aliados do Yugi na história e o próprio Yugi no final. E quando você tá do lado da casa do Yugi, é o contrário, você enfrenta os aliados do Kaiba e o Kaiba no final. E quando você faz as duas campanhas, você tem acesso ao chefão final de fato, que é o cara que tava maquinando tudo lá. E o Kaiba, ele tem alguma carta de macaco? Não. Infelizmente não transcreveram o meme do macaco pra esse jogo. Mas assim, o multiplayer dele era muito legal. Vou contar uma história rapidinho aqui. Eu e os meus amigos, a gente era tão viciado nesse jogo que a gente teve que criar algumas regras específicas pra gente conseguir jogar o multiplayer dele. Porque vamos lembrar, nessa época você não tinha um multiplayer online, era um multiplayer local. E quando um tava jogando e o outro tava vendo, era na mesma TV. Então um acabava vendo as cartas do outro.
Então, uma das regras que a gente inventou foi, vira de costas quando o outro for jogar, que aí a gente não vai ver quais cartas você baixou. Show de bola. E a gente continuou jogando. O tempo passou e a gente tava tão viciado nessa porcaria que a gente sabia os sons de quando acontecia uma fusão, de quando alguém usava uma carta de ritual, de quando alguém usava uma carta de equipamento. E aí o que a gente teve que fazer? Muta o jogo. A gente teve que jogar o jogo no mudo e virado de costas pra gente não saber o que o outro tava fazendo. Caramba, a definição de nerd foi atualizada, hein? Não, o Paquito jogava ranqueada antes da Caralho. online, mano. Mas era nesse nível, gente. E uma outra menção honrosa, um parênteses aqui, o Dragon Ball Z Budokai X2. Ele dividia a tela, né? Só que a gente já tava tão viciado nesse jogo que a gente conseguia olhar as duas telas ao mesmo tempo. E o jogo tinha um sistema de parry, de contra-ataque. E a gente conseguia fazer isso de olhar a tela um do outro enquanto jogava um jogo de luta. Sabe o que a gente fez pra resolver isso? Pegamos uma cadeira e botamos um papelão exatamente onde cortava a tela no meio, no PS2, na tela da TV, pra um não ver o boneco do outro. Aí a gente jogava com meia tela. Caralho. Metia um papelão ali no meio da TV. Aham. Quem não estiver entendendo muito bem, procura o Dragon Ball Z Budokai X2 aí no YouTube que vocês vão entender. A tela era cortada no meio porque mostrava a perspectiva de cada personagem em cada metade da tela. Aí pra eu não ter acesso à perspectiva do meu colega e só a minha, a gente colocou esse papelão no meio. Então fica essa menção honrosa aí do nível de nerdice. E no Yu-Gi-Oh! do List of the Roses, qualquer monstro podia ser o seu líder. Então você ia liberando cartas, você podia botar esses monstros de líder. Quando a gente vencia batalhas usando esses monstros que a gente alocava como líder, eles ganhavam passivas, que normalmente ajudavam dentro do tabuleiro monstros dos mesmos atributos ou do mesmo tipo que eles. As cartas campo também foram adaptadas, ao invés de elas mudarem metade do meu tabuleiro para o campo que eu colocava, tipo campo de água, campo de deserto, campo de grama, etc., elas mudavam um espaço pré-definido lá. E aí ficava todo esse jogo de você tentar botar vantagens no seu campo, de você não saber se tem uma carta armadilha ali ou não, se era uma carta mágica, você poder fazer todo tipo de bait no tabuleiro para tentar enganar o seu oponente para ganhar vantagens. E era muito legal, especialmente depois que a gente estabeleceu essas regras bizarras para conseguir jogar o jogo. Quando você não sabe o que o seu oponente tá fazendo, cara, o jogo é tenso, sabe? Você tem que pensar cada jogada com bastante cuidado, porque pode ser a sua última. Entendeu? Você faz uns combos lá que você dá one hit KO se o seu oponente vacilar. E era muito legal, muito, muito legal. Fiquei meses jogando esse jogo com os meus amigos. Era nível assim, todos os nossos monstros estavam upados no nível máximo e a gente nem usou Game Shark, que era um CD que tinha na época, pra trapacear, sabe? Foi jogando mesmo. E esse jogo é muito icônico pra mim, assim como lá atrás no Nintendo DS eu mencionei, pelo fator multiplayer. Foi um dos últimos consoles que eu de fato tive um contato muito forte com multiplayer e com esses amigos que mais tarde viriam a jogar Nintendo DS comigo também. Não vou me estender muito mais, tem muito mais mecânica pra explicar do jogo, mas acho que não vale a pena. Esse é um jogo que acho que valeria um remaster hoje em dia pra jogar online. Eu acho que a experiência multiplayer dele é muito bacana. Então fica aí o meu jogo, que é o Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses. Bom, então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Mais um episódio. Esse aqui ficou um pouco longo, mas é um console que vale muito a pena falar. Tem muita coisa pra falar sobre. Assim, renderia 3, 4 episódios só dele facilmente. Paquito, tem um episódio... Desculpa te cortar. Tem um episódio de 3 horas e meia sobre o que a gente jogou. O que é um episódio longo de 2 horas pra ti, cara? É verdade. A minha percepção de tempo tá meio zoada. Mas, pra manter o padrão, eu estendo a conversa pra vocês. Deixem aí nos comentários como foi o seu contato com o PS2, quais jogos marcaram a sua jogatina nesse console. Você jogou algum jogo de karaokê ou musical, enfim. Deixa aí nos comentários que a gente vai adorar pegar pra ler. Se você tiver um comentário mais longo que não caiba aqui no Spotify, ou se você tá ouvindo pelo YouTube que não caiba aí nos comentários do YouTube,
mande um e-mail para nossa caixa de entrada, o ultimapoção@gmail.com. A gente pegar para ler os nossos episódios de caos e, se possível, tirar um sarro com a sua cara. Não se esqueça de avaliar esse podcast. Diz pra gente quantas estrelas essa bagunça tá valendo pra você. Se você já avaliou, espalhe o caos pros seus amigos. Manda esse episódio pra quem você conhece. Pra gente poder espalhar um pouco mais o nosso programa. Alegrar mais gente, fazer mais gente rir com as nossas estupidezes. E no mais, galera, a gente vai ficando por aqui. Joguem muito videogame. Tenham uma excelente semana. Tava esquecendo. Não se esqueça também que o nosso amigo Alquimista está fazendo live na Twitch. Eric, quais que são os horários normais, assim, que você faz ou pretende fazer live lá? Então, por enquanto, estou fazendo ali quase que sempre, consistentemente, live a todas as terças e sextas-feiras, a partir das 7h30. Geralmente eu tô postando lá no Instagram um story dizendo qual jogo que vai jogar, o horário e tudo mais. Só que eu sou burro pra caralho, esqueci a senha do Instagram, por isso que eu não tô postando mais. Mas segunda-feira eu vou recuperar. Mas ainda assim, as lives estão acontecendo, é só colar lá na Twitch. Toda terça e sexta, às 7h30, estarei por lá. Valeu, mano. E se você quiser um pouco mais de poção também, a gente tá no Blue Sky no Instagram. A gente não movimenta tanto por lá, mas você consegue achar a gente nessas redes sociais. E agora que eu lembrei de tudo, recados dados. Esqueceu de uma coisa. Por aqui. YouTube. Verdade. youtube.com/ultimapoção. Obrigado, Paulo. Tinha que ter um arroba. É automático essa porra. Ah, tá, verdade. Tá uma bosta isso aí. Mas também estamos no YouTube, se é a plataforma que você usa, escuta a gente por lá. Desculpa esse host, eu tô cansado. Mas recados dados, vamos ficando por aqui. Uma excelente semana pra vocês. Até o próximo episódio. Joguem muito videogame e tchau, tchau. Valeu, galera. Um beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoas. Joguem PS2, PS1, PS3, não importa como. Tchau. Valeu, galera. E lembre-se, GTA Rio de Janeiro é um mod. Bem fiel, inclusive, ao Rio de Janeiro. Meus corações ainda, no meu coração, quero dizer, ainda é um jogo. Você que mora no Rio de Janeiro, jogue GTA. Ou você que mora no GTA, jogue Rio de Janeiro. Mas GTA Rio de Janeiro é muito fácil de jogar lá no Rio, tá ligado? Você nem precisa do console, você bota assim um controle na frente da janela e aí fica fingindo tá jogando, tá ligado? Esse é o rei de GTA Rio. O cara tá jogando de fone e aí tira o fone e o barulho continua. É isso aí, irmão. Enfim, tchau. Este episódio foi editado pelo Paladino Lucas. Não esqueçam de comentar, seguir e jogar mais videogame.